Capítulo 26. A bordo do Rainha Egípcia. Carter. Considerando o que se poderia esperar de uma viagem ao mundo dos mortos, até que o barco era bem legal. Tinha vários conveses com balaustradas ornamentadas pintadas de verde e preto. As rodas laterais reviravam o rio formando uma espuma densa, e, ao lado da Casa das Máquinas, o nome da embarcação brilhava em letras douradas, Rainha Egípcia. À primeira vista, você ia pensar que o barco era só uma atração turística, um cassino flutuante ou um cruzeiro para idosos. No entanto, olhando com mais atenção, você começava a notar detalhes estranhos. O nome do barco estava escrito em demótico e em hieróglifos sob as palavras em inglês. Das chaminés brotava fumaça brilhante, como se os motores queimassem ouro. Bolas de fogo multicolorido flutuavam pelo convés. E na proa do barco, 2 olhos pintados se moviam e piscavam, vigiando o rio em busca de possíveis problemas. Que esquisito, murmura o Xavier. Eu senti. Já vi olhos pintados em barcos antes. Ainda fazem isso no Mediterrâneo. Mas, normalmente, eles não se movem. O quê? Não aqueles olhos idiotas. A mulher no convés mais alto. Aquela não é? Sadie sorriu. What? Sim, nossa felina preferida se debruçava na janela da cabine do comandante. Eu me preparava para acenar quando notei a criatura ao lado de Buster, segurando o leme. Tinha o corpo de um humano e vestia um uniforme branco de capitão. Mas, no lugar da cabeça, o que saía da gola do uniforme era um machado de 2 lâminas. E não estou falando de um machado pequeno de cortar lenha. Estou falando de um machado de guerra, 2 lâminas em meia-lua, uma na frente, onde deveria haver um rosto, outra atrás, o fio com manchas muito suspeitas de um líquido vermelho que respingou e secou. O navio parou no pier. Bolas de fogo começaram a se mover de um lado para o outro, baixando a prancha de embarque, amarrando cordas e fazendo basicamente todo o trabalho da tripulação. Como eles conseguiam tudo isso sem mãos e sem incendiar tudo, não sei, mas aquela foi a coisa mais estranha que vi em uma semana. Buster desceu da cabine. Ela nos abraçou quando embarcamos, incluindo Chufu, que tentou retribuir o gesto de afeto catando alguns piolhos. Fico feliz por terem sobrevivido. Buster nos disse. O que aconteceu? Contamos o básico, e os cabelos dela se arrepiaram novamente. Elvis? Tot está ficando cruel com a idade. Bem, não posso dizer que é uma alegria estar a bordo deste barco novamente. Odeio água, mas suponho que, já esteve neste barco? Pergunte-ai. O sorriso de Buster tremeu. 1 milhão de perguntas, como sempre. Mas vamos comer primeiro. O capitão nos aguarda. Eu não estava ansioso por conhecer um machado gigante, nem animado para mais um jantar de queijo quente e frisquis, mas seguimos Buster até o interior do barco. A sala de jantar era ricamente decorada ao estilo egípcio. Paines coloridos retratando deuses cobriam as paredes. Colunas douradas sustentavam o teto. Uma longa mesa de refeições oferecia todo o tipo de alimento que alguém podia desejar. Sanduíches, pizzas, hambúrgueres, comida mexicana, tudo. Era uma compensação mais do que razoável pelo churrasco de Tot, que tínhamos perdido. Sobre uma mesa auxiliar havia um balde de gelo, uma fileira de cálices dourados e uma máquina de refrigerante com umas 20 opções. As cadeiras de mogno eram entalhadas de forma a parecerem babuínos, o que me fez lembrar a sala da selva em Gracela, mas Chufu pareceu gostar delas. Ele gritou com sua cadeira, só para mostrar quem mandava ali, depois se sentou. Chufu pegou um abacate de uma cesta de frutas e começou a descascá-lo. Do outro lado da sala, uma porta se abriu e o homem machado entrou. Ele teve de se abaixar para passar sob o batente. Lord e Lady Cane, disse o capitão se curvando. A voz dele era uma vibração que ressonava na lâmina frontal de sua cabeça de machado. Uma vez, vi um vídeo de um cara tirando música de uma serra, batendo nela com um martelo, e era esse tipo de som que tinha a voz do capitão. É uma honra tê-los a bordo. Lady Cane, repeat Sadie. Gosto disso. Eu sou Lâmina Suja de Sangue, o capitão se apresentou. Quais são as ordens? Sadie levantou uma sobrancelha para Buster. Ele espera ordens nossas? Desde que sejam razoáveis, sim, confirmou Buster. Ele serve a sua família. Seu pai? Ela pigarreou. Bem, seu pai e sua mãe conjuraram este barco. O homem machado emitiu um som desaprovador. Não contou a eles, deusa? Vou chegar lá, resmungou ela. Não nos contou o quê? Pergunte-ai. Apenas detalhes. O barco pode ser conjurado uma vez por ano, e só em tempos de grande necessidade. Agora precisam dar as ordens ao capitão. Ele precisará receber orientações claras se quisermos proceder, com segurança. Tentei adivinhar o que incomodava Buster, mas o homem machado aguardava nossas ordens, e as manchas de sangue seco em suas lâminas sugeriam que era melhor não fazê-lo esperar muito. Precisamos visitar o salão do julgamento, informei a ele. Leve-nos ao mundo dos mortos. Lâmina Suja de Sangue vibrou, pensativo. Tomarei as providências, Lord Cane, mas vai levar algum tempo. Não temos tempo. Eu olhei para Sadie. Hoje, o quê? Noite de 27 de dezembro? Ela assentiu. Depois de amanhã, quando o sol nascer, Sete completará sua pirâmide e destruirá o mundo, a menos que o impeçamos. Portanto, sim, Capitão Lâmina muito grande ou seja lá qual for seu nome, estamos com um pouco de pressa. Faremos, é claro, o melhor que pudermos, respondeu Lâmina Suja de Sangue, embora sua voz soasse um pouco, cortante. A tripulação vai preparar seus aposentos. Querem comer enquanto esperam? Olhei para a mesa cheia de comida e percebi que estava com muita fome. Não comia desde o lanche no monumento a Washington.
Sim, obrigado, LSS. O capitão se curvou novamente, o que o fez parecer uma guilhotina. Depois, ele se retirou e nos deixou com a refeição. No início, eu estava ocupado demais comendo, por isso não falava. Devorei um sanduíche de rosbife, 2 pedaços de torta de cereja com sorvete, e 3 cálices de ginger ale antes de, finalmente, parar para respirar. Sadie não comeu tanto. Tinha almoçado no avião. Comeu um sanduíche de queijo com pepino e tomou uma daquelas bebidas inglesas de que gosta, um Ribena. Chufu escolheu cuidadosamente tudo que terminava com Doritos, Oreos e alguns pedaços de carne. Buffalo? Carnero? Eu nem queria pensar. As bolas de fogo flutuavam atenciosas pela sala, enchendo nossos cálices e tirando os pratos quando terminávamos de comer. Depois de tantos dias apenas lutando para sobreviver, era bom poder sentar à mesa, fazer uma boa refeição e relaxar. O capitão informou que poderia nos levar imediatamente ao mundo dos mortos, e essa foi a melhor notícia que eu recebia em um bom tempo. Chufu limpou a boca e agarrou uma das bolas de fogo. Ele deu às chamas a forma de uma bola de basquete e fez uma careta para mim. Pela primeira vez, tive certeza do que ele queria dizer em babuíno. Não era um convite. Significava algo como, agora vou jogar basquete sozinho. Não vou convidar você, porque sua falta de habilidade vai me fazer vomitar. Tudo bem, cara, respondi, embora sentisse o rosto arder de vergonha. Divirta-se. Chufu bufou, depois pulou da cadeira com a bola de basquete embaixo do braço. Talvez ele encontrasse uma quadra em algum lugar a bordo. Na ponta da mesa, Basta empurrou o prato quase intocado de frisquis de atum. Sem apetite? Perguntai. Acho que sim. Ela girava o cálice sem muito interesse. Sua expressão não era muito comum em gatos, culpa. Sadie e eu nos entreolhamos. Travamos uma conversa breve e silenciosa, mais ou menos assim, pergunte você. Não, você. Sadie é muito melhor na arte de lançar olhares ameaçadores, por isso perdi a disputa. Para? Comecei. O que o capitão queria que você nos dissesse? Ela hesitou. Aquilo? Não deviam ficar ouvindo demônios. Lâmina suja de sangue é obrigado a servir pela força da magia, mas, se um dia se libertar, vai usar aquele machado em todos nós, acreditem em mim. Está mudando de assunto, acusei-a. Basta deslizou um dedo pela beirada da mesa, desenhando hieróglifos na condensação deixada pelo cálice. A verdade? Não subo a bordo desde a noite em que sua mãe morreu. Seus pais haviam atracado no Tamisa. Depois do acidente, seu pai me trouxe para cá. E foi aqui que selamos nosso acordo. Ali, naquela mesa. Sim, era isso que ela dizia. Meu pai tinha se sentado ali, desesperado depois da morte de mamãe, sem ninguém para consolá-lo, exceto a deusa gata, um demônio machado e um bando de luzes flutuantes. Estudei o rosto de Baste na penumbra. Pensei no desenho que tínhamos encontrado em Gracela. Mesmo na forma humana, Baste ainda era muito parecida com aquele gato, um gato desenhado por um artista milhares de anos atrás. Não era só um monstro do caos, era? Perguntai. Baste olhou para mim. O que quer dizer? A coisa contra a qual você estava lutando quando nossos pais a libertaram do obelisco. Não era só um monstro do caos. Você lutava contra Apophis. A intensidade das luzes diminuiu. Uma das bolas de fogo derrubou um prato e tremulou nervosa. Não mencione o nome da serpente, Baste me repreendeu. Especialmente quando nos encaminhamos para a noite. A noite é o reino dele. É verdade, então, concluiu Sadie, balançando a cabeça com desânimo. Por que não disse nada? Por que mentiu? Baste baixou os olhos. Sentada na penumbra, ela parecia frágil e cansada. Seu rosto era marcado por muitas cicatrizes de velhas batalhas. Eu era o olho de Ra, disse ela, em voz baixa. A defensora do Deus Sol, o instrumento de sua vontade. Tem ideia de quanto isso era horroroso? Ela estendeu as garras e as estudou. Quando as pessoas veem imagens do gato guerreiro de Ra, presumem ser Sekhmet, a leoa. E ela foi sua primeira defensora, é verdade. Mas era muito violenta, descontrolada. Sekhmet acabou sendo forçada a abdicar do posto, e Ra me escolheu para ser sua guerreira. Eu, a pequena Baste. Por que fala como se estivesse envergonhada? Sadie quis saber. Você disse que era uma honra. No início, fiquei orgulhosa. Lutei contra a serpente por eras. Gatos e cobras são inimigos mortais. Fiz meu trabalho com muita competência. Mas, depois, Ra se retirou para o céu. Com seu último encantamento, me prendeu a serpente. Ele nos lançou naquele abismo, onde fui encarregada de mantê-la presa para sempre. De repente, percebi algo importante. Você não era uma prisioneira qualquer. Você nunca foi uma prisioneira sem importância. Ficou presa por mais tempo que a maioria dos deuses. Ela fechou os olhos. Ainda lembro as palavras de Ra, minha gata leal. Esse é seu maior dever. E me orgulhei disso, por séculos. E milênios. Podem imaginar como era? Lâminas contra presas, rasgando e lutando, uma guerra infinita na escuridão. Fomos enfraquecendo, perdendo a força vital, minha inimiga e eu, e comecei a perceber que este era o plano de Ra. Nós nos destruiríamos, nós nos reduziríamos a nada, e o mundo ficaria seguro. Só assim Ra poderia se retirar em paz, sabendo que o caos não se imporia ao mar. E eu teria cumprido meu dever. Não tinha escolha. Até seus pais oferecerem uma possibilidade de fuga, deduzi. E você aceitou. Até-me all desolada. Sou a rainha dos gatos. Tenho muitas habilidades. Mas, para ser honesta, Carter, os gatos não são muito corajosos. E
O inimigo? Ficou preso no abismo. Seu pai e eu nos certificamos disso. A serpente já estava bem enfraquecida por eras de luta, e quando sua mãe usou a força da própria vida para fechar o abismo, bem, ela realizou uma magia poderosa. Não é possível a serpente romper aquele tipo de lacre. Mas, com o passar dos anos, bem, nós fomos perdendo a certeza de que a prisão seria suficiente para reter o inimigo. Se ele conseguisse escapar e recuperar sua força, nem imagino o que poderia acontecer. E a culpa seria minha. Tentei imaginar a serpente, Apophis, uma criatura do caos ainda pior que Sete. Imaginei Bast com suas lâminas, presa em um combate de milênios contra aquele monstro. Talvez eu devesse ficar furioso por Bast não nos ter contado a verdade antes. Mas, em vez disso, senti a pena dela. Bast tinha sido posta na mesma posição em que estávamos, forçada a cumprir uma missão que era grandiosa demais para ela. Então, por que meus pais a libertaram? Perguntei. Eles contaram? Ela assentiu devagar. Eu estava perdendo a briga. Seu pai me disse que sua mãe havia previsto coisas horríveis se a serpente me derrotasse. Eles precisavam me libertar, dar tempo para que eu me recuperasse. Disseram que esse era o primeiro passo para a restauração dos deuses. Não tenho a pretensão de entender o plano completo. Fiquei aliviada com a oferta de seu pai e então aceitei, é claro. E me convenci de que fazia o que era certo pelos deuses. Mas isso não muda o fato de que fui covarde. Deixei de cumprir meu dever. Não é sua culpa, eu disse a ela. Não foi justo o que Ra exigiu de você. Carter tem razão, opinou Sadi. Era um sacrifício grande demais para uma pessoa só, ou uma deusa gata, no seu caso. Era a vontade de meu rei, retrucou Bast. O faraó pode comandar seus súditos pelo bem do reino, pode exigir até que sacrifiquem a vida, e eles devem obedecer. Horus sabe disso. Ele foi faraó muitas vezes. É verdade, Horus falou. Então você tinha um rei estúpido, concluí. O barco tremeu como se uma das rodas tivesse se chocado contra um banco de areia. Cuidado, Carter, Bastet me repreendeu. O mat, a ordem da criação, depende da lealdade ao rei certo. Se você a questiona, pode sofrer a influência do caos. Eu me sentia frustrado, com vontade de quebrar alguma coisa. Queria gritar que a ordem nem parecia ser muito melhor que o caos, se você precisava se matar por ela. Está sendo infantil, Horus me censurou. Você é um servo do Má. Esses pensamentos são inadequados. Meus olhos ardiam. Talvez então eu seja inadequado. Carter? Sadie Estranha. Não é nada, respondi. Vou me deitar. Saí da sala sem olhar para trás. Uma das luzes me seguiu, guiando-me até minha cabine no andar de cima. Devia ser um espaço bem legal. Não prestei atenção. Só me joguei na cama e apaguei. Eu precisava muito de um travesseiro mágico extra forte, porque meu BA não parava quieto. Não, Sadi, não acho que enrolar minha cabeça com fita isolante pudesse ajudar. Meu espírito flutuou até a cabine de comando do barco a vapor, mas não era a lâmina suja de sangue que estava ao leme. Um jovem com armadura de couro comandava a embarcação. Seus olhos estavam delineados com col e sua cabeça era calva, exceto por uma trança na parte de trás. O cara se exercitava muito, com certeza, porque seus braços eram definidos. Uma espada como a minha estava presa à sua cintura. O rio é traiçoeiro, ele me disse com uma voz familiar. O piloto não pode se distrair. Precisa estar sempre alerta para os bancos de areia e outros perigos ocultos. Por isso os barcos têm meus olhos pintados neles. Para que os perigos sejam vistos. Olhos de Horus, deduzi. Você. O deus Falcão olhou para mim e vi que seus olhos eram de cores diferentes. Um deles amarelo-ouro como o sol, o outro prateado como a lua. O efeito era tão desorientador que tive de desviar o olhar. E quando fiz isso, notei que a sombra de Horus não era igual à sua forma. No piso da cabine havia o contorno de um falcão gigantesco. Você está se perguntando se a ordem é melhor que o caos, afirmou ele. E se distrai de nosso verdadeiro inimigo, Sete. Devia levar uma boa lição. Eu estava prestes a dizer, não, de verdade, já entendi. Mas, antes que eu pudesse falar, meu BA foi levado para longe. De repente, eu estava em um avião, uma aeronave grande, de viagens internacionais, como as que meu pai e eu havíamos tomado milhões de vezes. Zia Rashis, Desjardins e 2 outros magos viajavam espremidos em uma fileira do meio, cercados por famílias com crianças berrando. Zia não parecia se incomodar. Ela meditava serenamente, de olhos fechados, enquanto Desjardins e os outros 2 homens pareciam tão desconfortáveis que eu quase senti vontade de rir. O avião sacudiu. Desjardins derrubou o Vinhonarupa. O aviso de apertar os cintos piscou e uma voz soou no sistema de som. Aqui é o capitão. Parece que vamos enfrentar pequena turbulência no pouso em Dallas, por isso vou pedir aos comissários de bordo. Um estrondo sacudiu as janelas. Um relâmpago seguido imediatamente pelo trovão. Zia abriu os olhos. O Lorde Vermelho. Os passageiros gritaram quando o avião despencou várias centenas de metros. Il commence. Desjardins gritou no meio da confusão. Depressa! O avião sacudia, os passageiros gritavam e se agarravam aos assentos. Desjardins se levantou e abriu o bagageiro. Senhor! Gritou uma comissária. Senhor, sente-se. Desjardins é ignora. Ele pegou 4 bolsas familiares, kits de ferramentas mágicas, e as distribuiu entre os colegas. Então, as coisas realmente desandaram. Um horrível baque sacudiu a cabine e o avião se inclinou para o lado. Pelas janelas à direita, via a asa ser arrancada do lado de fora por uma rajada de vento de uns 700 km por hora.
O interior da aeronave mergulhou no caos, com bebidas, livros e sapatos voando em todas as direções, máscaras de oxigênio caindo e se enroscando, pessoas gritando. Protejam os inocentes. Ordem no Desjardins. O avião começou a tremer e rachaduras apareceram nas janelas e na fuselagem. Os passageiros mergulharam no silêncio, na inconsciência provocada pela despressurização repentina. Os 4 magos ergueram suas varinhas quando o avião se partiu em pedaços. Por um momento, os magos flutuaram num redemoinho de nuvens de tempestade, pedaços de fuselagem, bagagens e passageiros ainda presos aos assentos. Depois, um brilho branco cercou, uma bolha de energia que desacelerou o desmantelamento do avião e manteve os pedaços orbitando dentro de si. Desjardins estendeu a mão e uma nuvem se prolongou na direção dele, um tentáculo de algodão branco, como uma linha de proteção. Os outros magos fizeram o mesmo, e a tempestade cedeu à vontade deles. O vapor branco os envolveu, e mais tentáculos, como se fossem nuvens em forma de funil, iam resgatando pedaços do avião e os unindo. Uma criança despencou ao lado de Zia. Ela apontou seu cajado e recitou um encantamento. Uma nuvem envolveu a garotinha e a levou de volta. Logo os 4 magos construíram o avião em torno deles, selando as fendas com teias de nuvem até que toda a cabine estivesse cercada por um casulo de vapor. Do lado de fora, a tempestade continuava e os trovões se sucediam, mas os passageiros dormiam tranquilos em seus assentos. Zia! Gritou Desjardins. Não conseguiremos manter isso por muito tempo. Zia passou correndo por ele a caminho do painel de comando. À frente do avião, de alguma forma, sobrevivera intacta à explosão. A entrada estava fechada, mas o cajado de Zia brilhou e a porta derreteu como cera. Ela entrou na cabine e encontrou os 3 pilotos inconscientes. A imagem na janela foi o suficiente para me dar enjoo. Através das nuvens em movimento, o chão se aproximava depressa, muito depressa. Zia bateu com o cajado no painel de controle. Uma energia vermelha percorreu os mostradores. Ponteiros giraram, medidores piscaram e o altímetro se estabilizou. O nariz do avião subiu, a velocidade foi reduzida. Vi Zia conduzir o avião para um pasto e aterrissar sem solavanco algum. Depois, seus olhos se reviraram nas órbitas e ela caiu. Desjardins a encontrou e a pegou nos braços. Depressa, disse aos colegas. Logo os mortais vão acordar. Ele levou Zia para fora da cabine de comando, e meu BA foi arrastado por uma confusão de imagens. Vi Fênix novamente, ou pelo menos alguma parte da cidade. Uma violenta tempestade de areia vermelha varria o vale, engolindo prédios e montanhas. O vento forte e quente carregava as gargalhadas de Seth, revelando seu poder. Eu vi o Brooklyn, a casa de Amos no Rio East destruída e uma tempestade de inverno castigando a área, cobrindo tudo de gelo e provocando inundações. Depois, vi um lugar que eu não reconhecia, um rio cortando um cânion no deserto. O céu era um manto de nuvens negras e a superfície do rio parecia borbulhar. Algo se movia sob a água, algo grande, mau e poderoso, e eu sabia que aquilo esperava por mim. Isso é só o começo, Horus me avisou. Seth vai destruir todos de quem você gosta. Acredite em mim, eu sei. O rio se tornou um pântano de juncos altos. O sol ardia no céu. Cobras e crocodilos deslizavam pela água. Na margem havia um casebre de telhado de sapê. Do lado de fora, uma mulher e uma criança de uns 10 anos examinavam um sarcófago em péssimas condições. Era possível ver que o esquife já tinha sido uma obra de arte, com ouro e pedras preciosas, mas agora estava rachado e coberto de sujeira. A mulher deslizou as mãos pela tampa do caixão. Finalmente. O rosto era o de minha mãe, olhos azuis e cabelos cor de caramelo, mas brilhava com uma aura mágica, e eu soube que estava olhando para a deusa Isis. Ela olhou para o menino. Procuramos por tanto tempo, meu filho. Finalmente o recuperamos. Vou usar minha magia para devolver a vida a ele. Papai? O menino olhava perplexo para o caixão. Ele está mesmo aí dentro? Sim, Horus. E agora? De repente, o casebre explodiu em chamas. O deus Sete surgiu do inferno, um poderoso guerreiro de pele vermelha com olhos negros penetrantes. Ele usava a coroa dupla do Egito e as vestes de um faraó. Nas mãos dele, fumegava um cajado de ferro. Encontrou o caixão, não é? Que bom para você, disse ele. Isis ergueu as mãos para o céu. Ela invocou os raios contra o deus do caos, mas o cajado de Sete absorveu o impacto e o devolveu. Arcos de eletricidade atingiram a deusa, que caiu. Mãe! O menino sacou uma faca e investiu contra Sete. Vou matar você. Set gargled. Ele se esquivou com grande facilidade, chutou o garoto com violência e derrubou-o no chão de terra. Você é corajoso, sobrinho, admitiu Sete. Mas não vai viver o bastante para me desafiar. Quanto a seu pai, preciso me livrar dele em caráter mais permanente. Sete bateu com o cajado na tampa do caixão. Isis gritou ao ver o caixão rachar como gelo. Faça um pedido. Sete soprou, e os fragmentos do caixão voaram para o céu, espalhando-se em todas as direções. Pobre Osíris, despedaçado, espalhado por todo o Egito. E quanto a você, irmã Isis, fuja. Isso é o que você faz melhor. Sete deu um passo à frente. Isis segurou a mão do filho e eles se transformaram em aves e voaram para longe dali. A cena desapareceu e eu voltei ao barco. O sol se erguia rapidamente enquanto cidades e embarcações passavam depressa, e a margem do rio Mississippi era uma confusão de luz e sombras. Ele destruiu meu pai, Horus me contou. E vai fazer o mesmo com o seu. Não, eu disse. Horus cravou em mim aqueles olhos estranhos, um dourado, outro prateado.
Minha mãe e tia Neftis passaram anos procurando os pedaços do caixão e do corpo de meu pai. Quando conseguiram reunir todos eles, 14, meu primo Anubis ajudou a reconstituir meu pai com faixas de múmia, mas a magia de minha mãe não conseguia trazê-lo de volta à vida. Não como deveria. Osíris se tornou um deus morto-vivo, uma sombra de meu pai, alguém que só poderia governar no Dua. Mas pervelamente eu de ira. A ira me deu força para derrotar Sete e tomar o trono. Você deve fazer o mesmo. Não quero um trono, retruquei. Quero meu pai. Não se engane. Sete só está brincando com você. Ele o levará ao desespero, e o sofrimento vai enfraquecer você. Preciso salvar meu pai. Essa não é sua missão, censurou-me Horus. O mundo está correndo risco. Agora, acorde. Sadi sacudia meu braço. Ela e Baste estavam debruçadas sobre mim e pareciam preocupadas. O que é? Perguntai. Chegamos, anunciou Sadi, nervosa. Ela trocara de roupa, e agora vestia um traje de linho limpo, preto, combinando com os coturnos. Conseguirá tingir os cabelos, e as mechas ficaram azuis. Eu me sentei e percebi que estava descansado pela primeira vez em uma semana. Minha alma podia ter viajado, mas meu corpo havia dormido muito. Olhei pela janela do barco. Lá fora, a escuridão era total. Por quanto tempo eu dormi? Perguntai. Viajamos por boa parte do Mississippi e entramos no Dua, respondeu Baste. Agora estamos nos aproximando da primeira catarata. Primeira catarata? Rapidi. A entrada, respondeu Baste, séria, do mundo dos mortos. Capítulo 27. Um demônio com amostras grátis. Série. Dormi como se estivesse morta, o que esperava não ser um sinal do que estava por vir. Dava para perceber que a alma de Carter tinha perambulado por alguns lugares pavorosos, mas ele nada falava sobre a experiência. Viu Zia? Perguntai. Ele reagiu tão surpreso que nem precisei de uma resposta. Eu sabia, concluí. Seguimos Baste até a cabine do barco, onde Lâmina suja de sangue estudava um mapa enquanto Chufu pilotava. O babuíno está ao leme, notei. Devo ficar preocupada? Silêncio, por favor, Lady Kane. Lâmina suja de sangue deslizava um dedo por uma longa faixa de um mapa em papiro. Este é um trabalho delicado. 2 graus a estibordo. Chufu. Khufu respondeu. O céu já estava escuro, e à medida que seguimos adiante, as estrelas desapareceram. O rio se tingiu da cor do sangue. As trevas engoliram o horizonte, e ao longo das margens as luzes das cidades deram lugar a fogueiras bruxuleantes, depois se apagaram por completo. A única iluminação vinha das bolas de fogo e da fumaça que brotava das chaminés, cercando-nos com seu brilho metálico. Deve ser logo ali na frente, anunciou o capitão. Na penumbra, a lâmina manchada de sangue parecia ainda mais assustadora. Que mapa é esse? Perguntai. Feitiços para chegar à luz do dia, respondeu ele. Não se preocupe. É uma boa edição. Olhei para Carter, esperando uma tradução. Muitas pessoas o chamam de o livro dos mortos, ele me disse. Os egípcios ricos eram quase sempre enterrados com uma cópia, para que pudessem encontrar o caminho pelo Dua para o mundo dos mortos. É como um guia do idiota para o pós-vida. O capitão vibrou, indignado. Não sou o idiota, Lord Kane. Não, só quis dizer, a voz de Carter falhou. O que é aquilo? À frente, rochedos emergiam do rio como presas, transformando-o em uma borbulhante coleção de cataratas. A primeira catarata, anunciou Lâmina suja de sangue. Segurem-se. Chufu girou o leme para a esquerda, e o barco deslizou para o lado, passando entre 2 rochas com poucos centímetros de folga. Não sou muito de gritar, mas confesso que gritei até quase perder a voz. E não olhe para mim desse jeito, Carter. Você não agiu muito melhor. Caímos em um trecho de água clara, ou vermelha, e nos desviamos de uma rocha do tamanho da estação Paddington. O barco fez mais 2 curvas suicidas entre as pedras, descreveu um giro de 360 graus, mergulhou em uma catarata de 10 metros e caiu tão vertiginosamente que meus ouvidos estalaram, como tiros. Continuamos navegando como se nada tivesse acontecido, ouvindo o barulho ensurdecedor das cataratas atrás de nós. Não gosto de cataratas, decidi. Ainda tem mais? Não tão grandes, felizmente, respondeu Baste, que também parecia mareada. Já entramos na mundo dos mortos, anunciou Carter. Ele apontou para a margem, que estava encoberta pela névoa. Coisas estranhas espreitavam da escuridão. Luzes fantasmagóricas, rostos de fumaças gigantescos, sombras que flutuavam como se não estivessem ligadas a nada físico. Ao longo das margens, ossos eram arrastados pelo lodo, ligando-se a outros ossos aleatoriamente. Acho que esse não é o Mississippi, comentei. O rio da noite, vibrou Lâmina suja de sangue. Todos os rios e nenhum rio, uma sombra do Mississippi, do Nilo, do Tâmisa. Ele flui pelo Dua, com muitos afluentes e braços. Quero sair daqui, resmunguei. As cenas foram piorando. Vimos vilarejos fantasmas de tempos antigos, pequenos aglomerados de choupanas de sapé feitas de névoa. Vimos vastos templos desmoronando e se reconstruindo muitas e muitas vezes, como um vídeo em loop. E, em todos os lugares, os fantasmas olhavam para o barco ao nos deslocarmos. Mãos nebulosas tentavam nos tocar. Sombras nos chamavam em silêncio, depois se viravam em desespero quando passávamos. Os perdidos e confusos, informou Baste. Espíritos que nunca encontraram o caminho para o salão do julgamento. Por que são tão tristes? Perguntai. Bem,
Eles estão mortos, especulou Carter. Não, é mais que isso, retruquei. É como se estivessem esperando alguém. Rá, confirmou Bostet. Por eras, o glorioso barco do Sol de Ra percorreu esta rota todas as noites, enfrentando as forças de Apophis. Ela olhou em volta nervosa, como se lembrasse velhas emboscadas. Era perigoso, todas as noites, uma luta pela sobrevivência. Mas, enquanto passava, Ra trazia calor e sol ao Dua, e esses espíritos perdidos se alegravam, relembrando o mundo dos vivos. Mas isso é uma lenda, comentou Carter. A Terra gira em torno do Sol. O Sol nunca desce realmente até a Terra. Não aprendeu nada sobre o Egito? Desperbarat. Histórias conflitantes podem ser igualmente verdadeiras. O Sol é uma bola de fogo no espaço, sim. Mas a imagem que você vê quando ele cruza o céu, o calor gerador de vida e a luz derramada sobre a Terra, isso era personificado por Ra. O Sol era seu trono, sua fonte de força e de poder, seu espírito. Mas agora Ra se retirou para o céu. Ele dorme, e o Sol é só o Sol. O barco de Ra já não viaja em seu ciclo pelo Dua. Ele não ilumina mais a escuridão, e os mortos sentem intensamente sua ausência. De fato, concordou Lâmina Suja de Sangue, embora não parecesse muito preocupado com isso. Diz a lenda que o mundo vai acabar quando Ra estiver cansado demais para viver em seu estado enfraquecido. Apophis engolirá o sol. Esquerdeo reinará. O caos vai dominar o mar e a serpente reinará para sempre. Em parte, eu achava isso absurdo. Os planetas não iam simplesmente parar de girar. O sol não deixaria de se erguer todos os dias. Por outro lado, lá estava eu navegando pelo mundo dos mortos com um demônio e um deus. Se Apophis também era real, eu preferia não conhecê-lo. E, para ser bem honesta, eu me sentia culpada. Se a história que Thoth me contará era verdadeira, Isis havia provocado a retirada de Ra para o céu com aquele negócio de nome secreto. O que significava, de um jeito ridículo e meio maluco, que o fim do mundo seria minha culpa. Típico. Pensei em me socar para castigar Isis, mas desconfiei de que a dor maior seria minha. Ra devia acordar e cheirar o salab, comentei. Ele devia voltar. Basta riu sem humor. E o mundo devia ser jovem novamente, sadio. Gostaria que fosse possível. Chufu grunhiu e apontou para frente. Ele devolveu o leme ao capitão e saiu da cabine, descendo a escada aos saltos. O babuíno está certo, anunciou Lâmina Suja de Sangue. Devia-me ir para a proa. Logo surgirá um desafio. Que tipo de desafio? Indigue. É difícil dizer, respondeu Lâmina Suja de Sangue, e tive a impressão de que havia certa satisfação em sua voz. Boa sorte, Lady Cane. Porque eu. Jemmy. Baste, Carter e eu nos posicionamos na proa do barco, vendo o rio surgir da escuridão. Embaixo, os olhos pintados da embarcação brilhavam fracos na escuridão, lançando raios de luz na água vermelha. Chufu estava empoleirado no topo da rampa de embarque, que ficava ereta quando era recolhida, e tinha unido as mãos acima dos olhos, como vigia no mastro de um navio. Mas toda essa vigilância de nada adiantou. Com a escuridão e a névoa, a visibilidade era nula. Rochas imensas, pilares quebrados e ruínas de estátuas de faraós surgiam do nada. Lâmina Suja de Sangue girava o leme para evitar os obstáculos, o que nos obrigava a segurar firme na balaustrada. De vez em quando, víamos linhas longas cortando a superfície da água, como tentáculos ou como as costas de criaturas submersas. Eu realmente não queria saber. Almas mortais são sempre desafiadas, Baste me disse. Você precisa provar seu valor para entrar no mundo dos mortos. Como se fosse uma grande honra. Não sei por quanto tempo olhei para a escuridão, mas em algum momento uma mancha vermelha apareceu ao longe, como se o céu começasse a clarear. É minha imaginação ou nosso destino, continuou Baste. Estranho. Já devíamos ter sido desafiados a esta altura. O barco balançou e a água começou a ferver. Uma figura gigantesca emergiu do rio. Eu só conseguia vê-lo da cintura para cima, mas era vários metros mais alto que o barco. O corpo era humanoide. Peito nu e peludo com pele avermelhada. Um cinto de corda envolvia a cintura, e nele havia bolsas de couro, várias cabeças de demônio e outros penduricalhos muito encantadores. A cabeça era uma estranha combinação de leão e homem, com olhos dourados e uma juba negra de dreadlocks. A boca respingada de sangue era felina, com bigodes pontudos e dentes afiados. Ele rugiu, assustando o Chufu, que correu de seu observatório. O pobre babuíno saltou para os braços de Carter e os dois caíram no convés. Você tinha que dizer alguma coisa. Eu me queixei com Baste. Suponho que seja algum parente seu? Baste balançou a cabeça. Dessa vez não posso ajudá-la, Sadie. Vocês são os mortais. O desafio é para vocês. Ah, muito obrigada. Eu sou Chesmo, disse o homem-leão pavoroso. Senti vontade de dizer sim, claro que é, mas achei melhor ficar quieta. Ele voltou os olhos dourados para Carter e inclinou a cabeça. Suas narinas inflaram. Sinto o cheiro de sangue de faraó. Uma guloseima deliciosa. Ou você se atreve a me nomear? Não. Nomeá-lo? Carter Gageju. Refere-se a seu nome secreto? Odamniu riu. Ele agarrou uma rocha próxima e a amassou como se fosse de gesso. Olhei para Carter sem disfarçar o desespero. Por acaso não tem o nome secreto dele anotado em algum lugar? Tem? Talvez. O livro dos mortos, sugeriu meu irmão. Esqueci de olhar. E então? Mantenha ocupado, respondeu Carter, antes de se afastar. Manter um demônio ocupado? Eu pensei. É claro. Talvez ele queira jogar palitinhos. Você desiste? Urshasmu. Não. Grady. Não, nós não desistimos. Vamos nomeá-lo. Apenas. Ei, você é bem musculoso, hein? Faz exercícios? Olhei para Baste, e ela aprovou minha tática com um movimento de cabeça. Chesmu vibrou de orgulho e flexionou os braços poderosos. Isso nunca falha com os homens, não é? Mesmo que tenham 20 metros de altura e cabeça de leão. Eu sou Chesmu. Urrou ele. Sim, você já disse isso, respondi. Mas ainda não disse.
por exemplo, que tipo de títulos acumulou ao longo dos anos. Lorde isso, Lorde aquilo, alguma coisa. Sou o algoz real de Osíris. Gritou ele, batendo com o punho fechado na água e balançando o barco. Sou o Lorde de sangue e vinho. Brilhante, comentei, tentando não ficar enjoada. Mas, como sangue e vinho se relacionam, exatamente. Gar. Ele se inclinou para a frente e mostrou as presas, que não eram mais bonitas de perto. A juba era enfeitada por pequenos pedaços de peixe e vegetação do fundo do rio. Lorde Osíris me manda decapitar os impuros. Eu os esmago em minha prensa e faço vinho para os mortos. Nota mental, nunca beber o vinho dos mortos. Você está indo bem. A voz de Isis me assustou. Ficará quieta por tanto tempo que eu quase tinha me esquecido de sua presença. Pergunte a ele sobre suas outras atribuições. E quais são suas outras atribuições? Ó, poderoso demônio do vinho. Eu sou o Lorde do... Ele flexionou os músculos para conseguir o máximo de efeito. Perfume. E ficou me olhando com um meio sorriso, como se esperasse ver o terror me dominando. Ah, Pixar. Respondi. Isso deve fazer seus inimigos tremerem. Sim. Quer uma amostra grátis? Ele arrancou uma das bolsas de couro que levava no cinturão e tirou dali um pote de cerâmica cheio de um pó amarelo de cheiro adocicado. E este eu chamo de... Eternidade. Delicioso. Comentei, apesar do enjoo. Olhei para trás, tentando descobrir onde estava Carter, mas não havia nem sinal dele. Faça-o continuar falando, Isis me instruiu. E, perfume é parte de seu trabalho. Por quê? Espere, já sei. Você o extrai das plantas, como extrai o vinho espremendo, ou do sangue, acrescentou Chesmo. Bem, naturalmente, concordei. Nem precisamos citar o sangue. Sangue. Chufu gritou e cobriu os olhos. Você serve Osíris? Perguntei ao demônio. Sim, pelo menos. Ele hesitou, rosnando com alguma dúvida. E servia. O trono de Osíris está vazio. Mas ele vai voltar. Ele vai. É claro. E seus amigos chamam você de... Xisi? Tira sangue? Não tenho amigos. Mas, se tivesse, eles me chamariam de açougueiro de almas, face da fúria. Mas não tenho amigos, por isso meu nome não corre perigo. Olhei para Baster, perguntando-me se eu acabará de ter a sorte que estava imaginando. Ela sorriu para mim. Carter desceu a escada cambaleando, segurando o livro dos mortos. Ok? Está aqui, em algum lugar. Não consigo ler essa parte. Mas, nomeie-me ou serão devorados. Beres Chesmo. Eu o nomeio. Gritei de volta. Chesmo, açougueiro de almas, face da fúria. Errar. Ele se contorceu de dor. Como eles sempre sabem. Deixe-nos passar. Ordinii. E só mais uma coisa. Meu irmão quer uma amostra grátis. Só tive tempo de sair da frente, e Carter só teve tempo de fazer uma cara confusa quando o demônio soprou pó amarelo nele. Depois, Chesmo afundou sob as ondas. Que sujeito agradável, comentei. Piaf. Carter cuspiu perfume. Ele parecia um pedaço de peixe empanado. Que foi isso? Você está com um cheiro ótimo, garanti. E agora? Eu me sentia muito satisfeita comigo mesma, até o barco descrever uma curva no rio. De repente, o brilho vermelho no horizonte virou uma luz ofuscante. Na cabine de comando, o capitão acionou o alarme. À frente, o rio estava em chamas, correndo por uma impressionante sequência de cataratas que mais pareciam a cratera borbulhante de um vulcão. O Lago de Fogo, anunciou Baster. É aqui que a coisa fica interessante. Capítulo 28. Dou uma volta com o deus do papel higiênico. Série. Baster tinha uma definição interessante de interessante. Um lago borbulhante com vários quilômetros de largura e cheiro de petróleo queimado e carne podre. Nosso barco parou brevemente onde o rio encontrava o lago, porque um enorme portão de metal impedia a passagem. Era um disco de bronze como um escudo, tão largo quanto o barco, meio submerso no rio. Eu não sabia como aquilo não derretia no calor, mas seguir adiante era impossível. Em cada uma das margens do rio, virados para o disco, havia um grande babuíno de bronze com os braços erguidos. O que é isso? Perguntai. O portão do ocidente, respondeu Baster. O barco do sol de Hal cruzava e era renovado pelo fogo do lago, depois continuava do outro lado e emergia pelo portão do oriente para iniciar um novo dia. Olhando os babuínos gigantescos, imaginei se Chufu tinha algum tipo de código secreto dos babuínos para nos permitir entrar. Mas ele gritou para as estátuas e se encolheu heroicamente atrás de minhas pernas. Como vamos passar? Perguntai. Talvez deva me perguntar. Sugeriu uma nova voz. O ar vibrou. Carter recuou e Baster sibilou. Na minha frente apareceu um radiante espírito de pássaro. Um BA. Tinha aquela combinação habitual de cabeça humana e corpo de peru assassino. As asas estavam recolhidas e toda sua forma brilhava. Mas algo naquele BA era diferente. Percebi que conhecia o rosto do espírito. Um homem idoso e calvo com a pele marrom, olhos leitosos e sorriso simpático. Iskandar? Ariskiai. Olá, minha querida. A voz do mago soou como se ele estivesse no fundo de um poço. Mas, meus olhos se encheram de lágrimas. Você morreu, então? Ele riu. Na última vez que chequei, sim, eu estava morto. Mas por quê? Eu não fiz. Não, minha querida. Não foi culpa sua. Simplesmente chegou a hora. Péssima hora. Minha surpresa e tristeza de repente se transformaram em raiva. Você nos deixou antes de sermos treinados, ou coisa parecida, e agora Desjardins está atrás de nós. Minha querida, veja como chegou longe. Veja como se saiu bem. Não precisava de mim, nem teria sido necessário mais tempo de treinamento.
Meu confrade logo teria descoberto a verdade sobre você. Eles são excelentes para farejar deuses menores, e não teriam compreendido. Você sabia, não é? Sabia que estávamos possuídos por deuses. Vocês são hospedeiros dos deuses. Tanto faz. Você sabia. Depois de nosso segundo encontro. Sim. Meu único pesar é não ter percebido antes. Eu não teria conseguido proteger você e seu irmão tanto quanto quem? Os olhos de Iskandar ficaram tristes e distantes. Fiz Aeschylus Sadie. Algumas pareceram sábias no momento em que as fiz. Outras, agora que reflito sobre elas, sua decisão de banir os deuses. Minha mãe o convenceu de que não era boa ideia, certo? Suas asas espectrais se moveram. Você precisa entender, Sadi. Quando o Egito caiu sob a força dos romanos, meu espírito ficou dilacerado. Milhares de anos de poder e tradição derrubados por aquela tola rainha Cleópatra, que pensava poder hospedar uma deusa. O sangue dos faraós parecia fraco e diluído, perdido para sempre. Na época, culpei todo mundo. Os deuses que usaram homens para realizar suas pequenas contendas, os governantes ptolomaicos que haviam lançado o Egito ao chão, meus irmãos na casa por terem se tornado fracos, gananciosos e corruptos. Eu me comuniquei com Thoth e nós concordamos. Os deuses deviam ser afastados, banidos. Os magos precisavam encontrar seu caminho sem eles. As novas regras mantiveram a Casa da Vida intacta por mais 2000 anos. Na época, foi uma boa escolha. E agora? Indigway. O brilho de Iskandar diminuiu. Sua mãe previu um grande desequilíbrio. Ela previu o dia, logo, quando Maat seria destruído e o caos reclamaria toda a criação. Ela dizia que só os deuses e a casa, juntos, poderiam prevalecer. O jeito antigo, o caminho dos deuses, teria de ser restabelecido. Eu era um velho tolo. Sabia que ela estava certa, mas me recusava a acreditar, e seus pais decidiram tomar o problema nas mãos, agir por conta própria. Eles se sacrificaram tentando consertar as coisas, porque eu fui teimoso demais para mudar. E por isso eu sinto muito, sinceramente. Por mais que eu tentasse, era difícil ficar zangada com o velho Peru. É raro um adulto admitir que errou, especialmente a uma criança, principalmente um adulto sábio de 2000 anos de idade. É preciso saber valorizar esses momentos. Eu perdoo, Iskandar. Honestamente. Mas Sete se prepara para destruir a América do Norte com uma gigantesca pirâmide vermelha. O que fazer? Isso eu não posso responder, meu bem. A escolha é sua. Ele inclinou a cabeça para o lago, como se ouvisse uma voz. Nosso tempo está terminando. Preciso fazer meu trabalho de guardião do portão e decidir se permito ou não que tenha acesso ao Lago de Fogo. Mas eu tenho mais perguntas. E eu gostaria de ter mais tempo com você, disse Iskandar. Tenho um espírito forte, Sadi Kani. Um dia, será um excelente BA guardião. Obrigada, Resmungwai. Mal posso esperar para ter penas para sempre. Só posso lhe dizer isso. Sua escolha se aproxima. Não deixe que seus sentimentos a impeçam de enxergar o que é melhor, como aconteceu comigo. Que escolha? Melhor para quem? Essa é a chave, não é? Seu pai, sua família, os deuses, o mundo. Maat e Svet, ordem e caos, estão para colidir com uma violência jamais vista. Você e seu irmão podem equilibrar essas forças ou destruir tudo. E essa também foi uma previsão de sua mãe. Espere aí. O que você? Até nosso próximo encontro, Sadi. Talvez um dia tenhamos a chance de conversar mais. Mas, por enquanto, passe. Meu trabalho é avaliar sua coragem, e isso é algo que você tem de sobra. Pensei em dizer que não tinha coragem alguma. Queria que Iskandar ficasse e me dissesse exatamente o que minha mãe tinha previsto. Mas o espírito desapareceu e tudo ficou em silêncio. Só então percebi que ninguém mais tinha falado dentro do barco. Olhei para Carter. Deixando tudo nas minhas costas, não é? Ele olhava para o espaço, sem piscar. Chufu ainda estava agarrado às minhas pernas, absolutamente petrificado. O rosto de Basta estava paralisado no meio de um sibilo. Pessoal. Estalei os dedos e todos descongelaram. Bah! Basta concluiu o sibilo. Depois olhou em volta e franziu o senho. Espere, pensei ter visto. O que aconteceu? Eu me perguntava quão poderoso um mago precisava ser para fazer parar o tempo, congelar até uma deusa. Um dia Iskandar teria de me ensinar esse truque, morto ou não. Sim, respondi. Tem razão, havia um BA, mas ele já foi. As estátuas dos babuínos começaram a tremer e a ranger, e eles baixaram os braços. O disco dourado no meio do rio submergiu, abrindo caminho para o lago. O barco voltou a deslizar para frente, para as chamas e as ondas vermelhas borbulhantes. Através das ondas de calor eu conseguia ver uma ilha no meio do lago. Nela se erguia um templo negro, que não parecia ser um lugar muito hospitaleiro. O salão do julgamento, supus. Bothat Asenshu. É nesses momentos que fico feliz por não ter uma alma mortal. Quando atracamos na ilha, lâmina suja de sangue desceu para se despedir de nós. Espero vê-los novamente, Lord Lady Kani. Vibrou ele. Seus aposentos estarão esperando a bordo do Rainha Egípcia. A menos, é claro, que julguem apropriado me desligar do serviço. Atrás dele, Basta balançou a cabeça com veemência. Nós, vamos mantê-lo por perto, respondi ao capitão. Obrigada por tudo. Como quiser, respondeu ele. Se machados pudessem franzir o senho, tenho certeza de que ele o teria feito. Mantenha-se afiado, disse Carter. E, com Basta e Chufu, descemos pela prancha. Em vez de partir, o barco simplesmente afundou na lava fervente e desapareceu. Olhei, intrigada, para Carter. Mantenha-se afiado? Achei que era engracado. Você não tem jeito. Subimos a escada para o Templo Negro. Uma floresta de pilares de pedra sustentava o telhado. Todas as superfícies eram cobertas de hieróglifos e imagens, mas não havia cor. Era só preto sobre preto. A névoa do lago pairava no templo. E, apesar de tochas de junco queimarem em cada coluna, era impossível enxergar muito longe na penumbra nebulosa.
Fiquem atentos, avisou Baster farejando o ar, ele está próximo. Quem? Perguntai. O cão, respondeu ela com desdém. Ouvi um rosnado, e uma grande forma preta saltou da névoa. O animal colidiu com Baster, que rolou e miou no traje felino, depois correu, deixando-nos sozinhos com a criatura. Acho que ela já nos havia prevenido sobre sua falta de coragem. O novo animal era esguio e negro, como o animal 7 que vimos em Washington, porém mais canino, obviamente, gracioso e até bonitinho, na verdade. Um chacal, percebi, com uma coleira dourada no pescoço. Então, ele se metamorfoseou num rapaz e meu coração quase parou. Era o garoto de meus sonhos, literalmente, o garoto de preto que eu encontrara 2 vezes antes nas visões de meu B.A. Anubis era ainda mais lindo em pessoa, se é que isso era possível. Lindo de Moure. Ei. Não peguei o trocadilho, mas obrigada, Carter. Deus dos mortos, lindo de morrer. Sim, hilário. Agora, posso continuar. Ele tinha pele pálida, cabelos pretos e rebeldes e olhos castanhos que lembravam chocolate. Vestia jeans preto, coturnos, como os meus, camiseta rasgada e uma jaqueta de couro preto que ficava perfeita nele. Era alto e esguio como um chacal. Suas orelhas, como as de um chacal, eram um pouco salientes, eu acho bonitinho, e ele usava uma corrente de ouro no pescoço. Não, por favor, entenda, não sou doida por meninos. Não sou. Na escola, passo a maior parte do tempo rindo de Liz e de Emma, que estão sempre interessadas neles, e fiquei muito feliz por elas não estarem comigo nesse momento, porque iriam me atormentar para sempre. O garoto de preto ajeitou o corpo e tirou o pó da jaqueta. Não sou um cachorro, disse ele. Não, concordei. Você é. Sem dúvida. Eu teria dito maravilhoso ou algum outro adjetivo igualmente constrangedor, mas Carter me salvou. Você é Anubis? Perguntou ele. Viemos procurar a pena da verdade. Anubis franziu o senho e cravou aqueles olhos lindos em mim. Vocês não estão mortos. Não, respondi, apesar de estarmos tentando com muita dedicação. Não lido com os vivos, anunciou ele com firmeza. Depois, olhou para Chufu e Carter. Porém, vocês viajam com o babuíno. Isso demonstra bom gosto. Não vou matá-los até que tenham uma chance de explicar. Porque basta os trouxe aqui. Na verdade, Tot nos mandou, esclareceu Carter. Carter começou a contar a história, mas Chufu interrompeu impaciente. Ac. A língua dos babuínos deve ser muito eficiente, porque Anubis assentiu como se tivesse entendido tudo. Percebo. Ele olhou muito sério para Carter. Então, você é Horus. E você é, o dedo apontou para mim. Eu sou. Eu não costumava ficar sem palavras, confesso, mas olhar para Anubis fazia eu me sentir como se o dentista tivesse aplicado uma enorme injeção anestésica em minha boca. Carter me olhava como se eu tivesse ficado maluca. Não sou Isis, consegui dizer. Quer dizer, Isis está aqui dentro, mas não sou ela. Ela é só uma visita. Anubis inclinou a cabeça. E vocês planejam desafiar Sete? Essa é a ideia geral, confirmou Carter. Vai nos ajudar? Anubis Brelha. Lembrei Todd dizendo que Anubis só ficava de bom humor de vez em quando, raramente. Tive a sensação de que aquele não era um desses dias. Não, respondeu ele, sem rodeios. E vou mostrar por quê. Ele se transformou em chacal e voltou correndo para o lugar de onde viera. Carter e eu nos entreolhamos. Sem saber o que fazer, fomos atrás dele, mergulhando mais fundo na escuridão. No centro do templo havia uma grande câmara circular que parecia ser 2 lugares ao mesmo tempo. Por um lado, era um grande salão com braseiros radiantes e um trono vazio no canto mais afastado. O centro da sala era dominado por um conjunto de balanças, um T de ferro preto com corda sustentando 2 pratos dourados, cada um grande o bastante para sustentar uma pessoa, mas estavam quebradas. Um dos pratos estava dobrado em V, como se algo muito pesado tivesse pulado em cima dele. O outro pendia de uma só corda. Encolhido sob as balanças, dormindo profundamente, estava o monstro mais estranho que eu já tinha visto. Tinha cabeça de crocodilo e juba de leão. A metade frontal de seu corpo também era de leão, mas, atrás, ele era um hipopótamo gordo e viscoso. O mais esquisito era que a criatura era pequena. Quer dizer, não era maior que um poodle comum, o que, suponho, fazia dele um hipopódle. Isso descrevia o ambiente, ou parte dele, pelo menos. Ao mesmo tempo, eu parecia estar em pé no meio de um cemitério fantasmagórico, como se uma projeção tridimensional fosse imposta sobre a sala. Em alguns lugares, o piso de mármore dava lugar a poças de barro e pedras de calçamento cobertas de limo. Fileiras de sepulturas surgiam do centro da câmara, como casas em miniatura em um padrão circular. Muitas estavam rachadas. Algumas eram cercadas por muretas de tijolos ou por cercas de ferro. Nos cantos da sala, os pilares negros mudavam de forma, às vezes parecendo antigos ciprestes. Eu me sentia vagando entre 2 mundos, e não conseguia dizer qual deles era real. Chufu saltou na direção das balanças quebradas e escalou uma delas, totalmente à vontade. Não dava a menor atenção ao hipopódle. O chacal caminhou até a escada do trono e recuperou a forma de Anubis. Bem-vindos, disse ele, ao último aposento que jamais verão. Carter olhou em volta, admirado. O salão do julgamento. E olhou intrigado para o hipopódle. Isso é, Amit, o devorador, anunciou Anubis. Olhem para ele e tremam. Amit deve ter ouvido seu nome enquanto dormia, porque latiu uma vez, baixinho, e mudou de posição. As pernas de leão e hipopótamo tremeram. Fiquei pensando se monstros do mundo inferior sonham em perseguir coelhos. Eu sempre o imaginei maior, confessou Carter. Anubis olhou com ar de censura. Amit só precisa ser grande o bastante para devorar o coração dos impuros. Acredite, ele faz muito bem seu trabalho. Ou, fazia, pelo menos. Chufu grunhiu em cima de uma das balanças. Ele quase se desequilibrou e o prato amassado despencou no piso com um barulho metálico. Por que as balanças estão quebradas? Indigway.
Anubis ficou ainda mais sério. O Maat está enfraquecendo. Tentei consertá-las, mas ele abriu os braços num gesto de impotência. Apontei para a fileira de sepulturas fantasmas. Por isso, cemitério está caindo aos pedaços. Carter-me all who confuso. Que cemitério? As tumbas, expliquei. As arvores. Do que está falando? Ele não pode vê-las, disse Anubis. Mas você, Sadi, você é perceptiva. O que houve? No início não entendi o que ele queria dizer. Tudo o que eu ouvi era o sangue pulsando em minha cabeça e o barulho distante do lago de fogo. E Chufu se coçando e grunhindo, mas isso não é novidade. Então, fechei os olhos e escutei um som distante. Música que despertava antigas recordações. Meu pai sorrindo enquanto dançava comigo na casa em Los Angeles. Jazz, respondi. Abri os olhos, e o salão do julgamento havia desaparecido. Ou não, mas pelo menos tinha perdido nitidez. Eu ainda via as balanças quebradas e o trono. Mas não havia mais colunas negras, nem o fogo cintilante. Carter, Chufu e Amit tinham desaparecido. O cemitério era muito real. Pedras soltas do calçamento oscilavam sob meus pés. O ar úmido da noite tinha cheiro de especiarias, peixe ensopado e lugares antigos e mofados. Eu podia estar novamente na Inglaterra, em um cemitério em Londres, talvez, mas as inscrições nas sepulturas estavam em francês e o clima era ameno demais para um inverno inglês. Árvores frondosas estavam cobertas de musgo espanhol. E havia música. Logo além da cerca do cemitério, do lado de fora, uma banda de 10 desfilava pela rua em sóbrios ternos pretos e vistosos chapéus de festa. Saxofonistas sopravam seus instrumentos. Cornetas e clarinetes despejavam notas no ar. Percussionistas sorriam e dançavam, manejando as baquetas. E, atrás deles, carregando flores e tochas, uma multidão em traje de funeral dançava em torno de um carro fúnebre muito antigo. Onde estamos? Pergunei confusa. Anubis saltou do alto de uma sepultura e aterrissou a meu lado. Ele inspirou o ar do cemitério e sua expressão relaxou. Surpreendi-me estudando o desenho de sua boca, a curva do lábio inferior. Nova Orleans, respondeu ele. Como? A cidade alagada, acrescentou. No bairro francês, do lado oeste do rio, à margem dos mortos. Adoro este lugar. Por isso o salão do julgamento frequentemente se conecta com esta parte do mundo mortal. A procissão musical seguiu rua abaixo, atraindo mais gente. O que eles estão comemorando? Um funeral, explicou Anubis. Acabaram de enterrar o morto. Agora estão cortando os laços com o corpo. Aqui, as pessoas costumam marcar o fim de uma vida com música e dança enquanto acompanham o carro fúnebre vazio na saída do cemitério. É um ritual muito egípcio. Como sabe tudo isso? Sou o deus dos funerais. Conheço cada costume fúnebre do mundo. Morrer de maneira apropriada, preparar corpo e alma para o pós-vida. Eu vivo para a morte. Você deve ser alguém divertido em uma festa. Por que me trouxe aqui? Para conversar. Ele abriu as mãos, e o túmulo mais próximo tremeu. Uma faixa branca, comprida e maleável brotou de uma fenda na parede. A faixa continuava brotando, movendo-se sinuosa e formando alguma coisa perto de Anubis. E meu primeiro pensamento foi: meu Deus, ele produziu um rolo mágico de papel higiênico. Depois percebi que era tecido, uma faixa branca de linho para embalsamar múmias. O material se contorceu até formar um banco, e Anubis se sentou. Não gosto de oros. Ele fez um gesto me convidando a sentar, também. Ele é barulhento e arrogante, e se acha melhor que eu. Mas Isis sempre me tratou como um filho. Cruzei os braços. Você não é meu filho. E eu não sou Isis. Anubis inclinou a cabeça. Não. Você não se comporta como um deus menor. Você me lembra sua mãe. O comentário me atingiu como um balde de água fria, e, infelizmente, eu sabia exatamente como era essa sensação, graças a Zia. Você conheceu minha mãe? Anubis piscou, como se percebesse que havia cometido um erro. Eu conheço todos os mortos, mas o caminho de cada espírito é um segredo. Não devia ter falado. Não pode falar uma coisa como essa e depois se calar. Ela está no pós-vida egípcio? Passou por seu salão do julgamento. Anubis olhou com evidente desconforto para as balanças douradas, que brilhavam como uma miragem no cemitério. Não é meu salão. Eu apenas cuido dele, até que Lord Osiris volte. Lamento se aborreço, mas não posso dizer mais nada. Não sei por que falei. É que sua alma e a dela têm brilhos similares. Um brilho muito forte. Listen, Jero, Resmungwai. Minha alma brilha. Lamento, repetiu ele. Por favor, sente-se. Eu não queria mudar de assunto, nem me sentar em bandagens de embalsamar múmia, mas minha abordagem direta para obter informação parecia não estar funcionando. Por isso, eu me deixei cair no banco, tentando parecer muito aborrecida. Então, olhei para ele, carrancuda. Que forma é essa, afinal? Você é um deus menor. Ele franziu o senho e pôs a mão no peito. Quer saber se habito um corpo humano? Não, posso habitar qualquer cemitério, qualquer lugar de morte ou luto. Essa é minha aparência natural. Ah, em parte, eu esperava que houvesse um corpo de verdade sentado a meu lado. Alguém que hospedasse um deus. Mas devia saber que seria bom demais para ser verdade. Estava desapontada. Depois, fiquei furiosa comigo por me sentir desapontada. Não é como se houvesse alguma chance. Sadi, censurei-me, ele é o deus dos funerais. Deve ter uns 5.000 anos. Então, falei novamente, se você não pode me dizer nada de útil, ao menos me ajude. Precisamos de uma pena da verdade. Ele balançou a cabeça. Não sabe o que está pedindo. A pena da verdade é muito perigosa. Entregá-la a um mortal seria contrariar as regras de Osíris. Mas Osíris nem está aqui. Apontei para o trono vazio. Aquele é o lugar dele, não é? Está vendo Osiris? Anubis olhou para o trono. Ele deslizou os dedos pela corrente de ouro, como se ela de repente apertasse seu pescoço. É verdade que espero aqui há eras, guardando meu posto. Não fui aprisionado como os outros. Não sei por quê, mas fiz o melhor que pude.
Quando soube que 5 haviam sido libertados, tive esperanças de que Lord Osiris retornasse, mas ele balançou a cabeça com desânimo. Por que ele negligenciaria seus deveres? Provavelmente porque está preso dentro do corpo de meu pai. Anubis me Ankuru. O babuíno não explicou essa parte. Bem, não posso explicar tão bem quanto um babuíno, mas, de maneira geral, meu pai queria libertar alguns deuses por motivos que eu não. Talvez ele tenha pensado, vou ali destruir o British Museum e explodir a Pedra de Roseta. E ele libertou Osíris, mas trouxe também Sete e toda aquela turma. Então, Sete aprisionou seu pai enquanto ele era hospedeiro de Osíris, o que significa que Osíris também foi aprisionado por meu. Ele parou. Por Sete. Interessante, pensei. Então você entendeu? Concluí. Precisa nos ajudar. Anubis hesitou, depois balançou a cabeça. Não posso. Vou me meter em encrenca. Olhei para ele e ri. Não consegui me conter, porque ele parecia muito ridículo. Você vai se meter em encrenca? Quantos anos você tem? 16? Você é um deus. Era difícil afirmar na penumbra, mas eu poderia jurar que ele ficou vermelho. Você não entende. A pena não pode permitir sequer a menor mentira. Se eu puser uma delas em sua mão e você disser uma única inverdade enquanto a carregar, ou se agir de um jeito que não seja verdadeiro, você vai queimar até virar cinzas. Está presumindo que sou mentirosa. Ele piscou. Não, eu só. Você nunca contou uma mentira? O que ia dizer agora há pouco? Sobre Sete. Ele é seu pai, imagino. É isso. Anubis fechou a boca. Depois voltou a abri-la. Ele parecia querer ficar zangado, mas era como se não lembrasse como. Você é sempre tão irritante. Normalmente sou mais, confessei. Porque sua família ainda não casou você com alguém que a levasse para bem longe. Ele falou com sinceridade, e foi a minha vez de ficar perplexa e irritada. Desculpe, garoto morte, mas eu só tenho 12 anos. Bem, quase 13. E sou madura demais para quase 13 anos, mas não é isso que importa. Na minha família as meninas não são casadas para serem despachadas para longe, e você pode saber tudo sobre funerais, mas não parece muito informado sobre os rituais de conquista e namoro. Anubis pareceu realmente confuso. Acho que não. Ótimo. Espera. Do que estamos falando? Pensou que poderia me distrair, não é? Lembre-se. Sete é seu pai, não é? Diga a verdade. Anubis olhou para fora do cemitério. O som da banda de jazz se distanciava pelas ruas do bairro francês. Sim, confirmou ele. Pelo menos, é o que dizem. Nunca o conheci. Minha mãe, Neftis, entregou-me a Osíris quando eu era criança. Ela, deu você? Ela disse que não queria que eu conhecesse meu pai. Mas, na verdade, não sei se ela sabia bem o que fazer comigo. Eu não era como meu primo Horus. Não era um guerreiro. Era uma criança. Diferente. Ele parecia tão magoado que eu não soube o que falar. Quer dizer, eu tinha pedido a verdade. Mas normalmente não a recebemos, especialmente de um garoto. E eu também sabia algumas coisas sobre ser uma criança diferente, e sentir que meus pais tinham desistido de mim. Talvez sua mãe estivesse tentando protegê-lo, sugere. Sendo seu pai o Lorde do Mal, e tudo isso. Talvez, concordou ele sem muita convicção. Osíris me tomou sob a proteção dele. Ele me fez o Lorde dos Funerais, o guardião dos caminhos da morte. É um bom trabalho, mas, você perguntou quantos anos tenho. A verdade é que não sei. Os anos não passam no mundo dos mortos. Ainda me sinto bem jovem, mas o mundo envelhece à minha volta. E Osíris partiu há tanto tempo. Ele é minha única família. Olhei para Anubis à luz pálida do cemitério e vi um adolescente solitário. Tentei lembrar que ele era um deus, um ser de milhares de anos, provavelmente com capacidade de controlar poderes fabulosos e fazer muito mais do que produzir papel higiênico mágico, mas ainda senti pena dele. Ajude-nos a salvar meu pai, insisti. Vamos mandar Sete de volta ao Dua e Osíris será libertado. Todos nós ficaremos felizes. Anubis balançou a cabeça outra vez. Já disse. Suas balanças estão quebradas, lembrei. É porque Osíris não está aqui, imagino. O que acontece com todas as almas que se apresentam para julgamento? Eu sabia que tocará num assunto delicado. Anubis se mexeu com desconforto no banco. Isso aumenta o caos. As almas ficam confusas. Algumas não conseguem chegar no pós-vida. Outras conseguem, mas precisam encontrar outros caminhos. Eu tento ajudar, mas... O salão do julgamento também é chamado de salão do Maat. Significa o centro da ordem, uma fundação estável. Sem Osíris, está desmoronando, ruindo. Então, o que você está esperando? Entregue-nos a pena. A menos que tenha medo de que seu pai vá colocá-lo de castigo. Os olhos dele brilharam com grande irritação. Por um momento, pensei que estivesse planejando meu funeral, mas Anubis suspirou, exasperado apenas. Eu faço uma cerimônia chamada abertura da boca. Ela permite que a alma da pessoa se apresente. Para você, Sadi Kani, eu inventaria uma nova cerimônia, o fechamento da boca. Vai me dar a pena ou não? Ele abriu a mão. Houve um lampejo de luz. Uma pena brilhante flutuou sobre sua palma. Uma pena branca como aquelas de escrever. Pelo bem de Osíris. Mas devo insistir em várias condições. Primeiro, só você pode manuseá-la. Sim, é claro. Não creio que deixaria Carter. Além disso, vai ter de ouvir minha mãe, Neftis. Chufu me disse que você estava procurando por ela. Se conseguir encontrá-la, escute-a. Fácil. Respondi, embora o pedido me deixasse estranhamente incomodada. Porque Anubis me faria tal pedido? E antes de ir, continuou ele, precisará responder a algumas perguntas enquanto segura a pena da verdade, para provar que é honesta. De repente, senti a boca seca. E que tipo de perguntas? Todas que eu quiser. E, lembre-se, a menor mentira destruirá. Dê logo a droga da pena. Ele a pôs em minha mão. A pena parou de brilhar, mas eu a senti mais quente e pesada do que qualquer outra poderia ser. É a pena da cauda de um Benu, explicou Anubis. Vocês chamariam de fênix.
Tem o peso exato da alma de um humano. Pronta? Não, respondi, o que devia ser verdade, porque não peguei fogo. Isso já conta como uma pergunta. Anubis sorriu, e o efeito foi fascinante. Suponho que sim. Você negocia como um mercador fenício, Sadi Kane. Segunda pergunta. Então, você daria a vida por seu irmão? Sim, respondi imediatamente. Eu sei. Também fiquei surpresa. Mas segurar a pena me obrigava a ser honesta. Obviamente, não me tornava mais sensata. Anubis assentiu, como se não estivesse surpreso. Última questão. Se esse for o preço da salvação do mundo, está preparada para perder seu pai? Essa pergunta não é justa. Responda com honestidade. Como eu poderia? Não era simplesmente um caso de sim ou não. Eu sabia qual era a resposta certa. É claro. A heroína deve se negar a sacrificar o próprio pai. Depois, ela segue seu caminho com coragem e salva o pai e o mundo, certo. Mas se fosse mesmo um caso de um ou outro. O mundo todo é um lugar muito grande. Vovô e vovó, Carter, tio Amos, Baste, Chufu, Liz e Emma, todos que eu conheço. O que meu pai diria se eu escolhesse, em vez de todos os outros? Se realmente não tivesse outro jeito. Comecei, nenhum outro jeito. Ah, por favor. Essa pergunta é ridícula. A pena começou a brilhar. Tudo bem, cedi. Se fosse mesmo necessário, acho que eu salvaria o mundo. Uma culpa horrível apertou meu peito. Que tipo de filha era eu? Agarrei o amuleto pendurado no pescoço, a única lembrança que eu tinha de meu pai. Sei que muitos de vocês devem estar pensando, você quase nunca vê seu pai. Mal o conhece. Por que se importa tanto? Mas isso não torna menos meu pai, certo? Nem torna menos horrível a ideia de perdê-lo para sempre. E pensar em falhar com ele, em escolher deixá-lo morrer para salvar o mundo. Que tipo de pessoa horrível eu era? Mal podia encarar Anubis, mas, quando olhei para ele, vi uma expressão suave. Acredito em você, Sadi. Ah, francamente. Estou segurando a porcaria da pena da verdade e você acredita em mim. Ah, obrigada. A verdade é cruel, Anubis falou. Espíritos chegam ao salão do julgamento o tempo todo e não conseguem desistir de suas mentiras. Negam seus erros, seus sentimentos reais, seus defeitos, mentem até a mito devorar suas almas por toda a eternidade. É preciso força e coragem para reconhecer a verdade. Sim, eu me sinto forte e corajosa. Obrigada. Anubis levantou-se. Agora devo deixá-la. Seu tempo está acabando. Só tem pouco mais de 24 horas. Então o sol nascerá no dia do aniversário de Sete e ele completará a pirâmide. A menos que o detenha. Talvez em nosso próximo encontro. Você vai continuar me irritando. Provoque-I. Ele cravou em mim aqueles lindos olhos castanhos. Ou talvez você possa me ajudar a entender os modernos rituais de conquista e namoro. Fiquei ali sentada e perplexa até ele ensaiar um sorriso. O suficiente para eu entender que estava brincando. Em seguida, ele sumiu. Ah, muito engraçadinho. Grady-I. As balanças e o trono desapareceram. O banco de tecido se desfez e eu caí sentada no chão do cemitério. Carter e Chufu surgiram a meu lado, mas continuei gritando para o local onde Anubis tinha estado, chamando de vários nomes bem ilustrativos. O que está acontecendo? Carter quis saber. Onde estamos? Ele é horrível. Resmungwai. Arrogant, sarcastico, incrivelmente maravilhoso, insupportable, Kufu reclamou. Concordou Carter. Conseguiu ou não a pena? Eu abri a mão e lá estava ela. Uma pena branca brilhante flutuando em minha palma. Cerrei o punho e ela desapareceu novamente. You, exclamou Carter. Mas e Anubis? Como conseguiu? Vamos encontrar Basta e sair daqui, interrompi. Temos trabalho a fazer. E caminhei para fora do cemitério antes que ele pudesse fazer mais perguntas, porque eu não estava nem um pouco a fim de dizer a verdade. Capítulo 29. Zia marca um encontro. Carter. Sim, muito obrigado, Sadi. Você conta parte do mundo dos mortos. Eu tenho que descrever a Interestadual 10 no Texas. Resumindo uma longa história, demorou muito e foi completamente maçante, a menos que você considere divertido ver vacas pastando. Saímos de Nova Orleans por volta da 1 da manhã no dia 28 de dezembro, um dia antes da data em que Seth planejava destruir o mundo. Baste tinha pegado emprestado um RV, uma espécie de motorhome, remanescente do socorro pós-furacão Katrina. No início, Baste tinha sugerido viajarmos de avião, mas depois que contei a ela meu sonho com os magos explodindo uma aeronave, concordamos que voar não seria boa ideia. Nut, deusa do céu, nos prometera uma viagem segura até Memphis, mas eu não queria abusar da sorte, não quando nos aproximávamos mais e mais de Sete. Sete não é nosso único problema, alertou Baste. Se sua visão estiver correta, os magos estão próximos. E não são magos quaisquer, mas o próprio Desjardins. E Zia, acrescentou Sadi, só para me irritar. No final, decidimos que era mais seguro viajar de carro, mesmo sendo mais lento. Com sorte, chegaríamos em Fênix bem a tempo de desafiar Sete. Quanto à casa da vida, tudo o que podíamos fazer era torcer para não encontrar ninguém de lá durante nossa tarefa. Depois de cuidarmos de Sete, talvez os magos concluíssem que éramos legais. Talvez. Eu ainda pensava em Desjardins, tentando decidir se ele podia ser realmente um hospedeiro para Sete. Um dia atrás, isso tinha feito sentido para mim. Desjardins queria destruir a família Kane. Ele odiava nosso pai e nos odiava.
Devia ter esperado por décadas, provavelmente séculos, pela morte de Iskandar, porque assim poderia se tornar sacerdote-leitor-chefe. Poder, ressentimento, arrogância, ambição, Desjardins tinha tudo. Se Sete procurava uma alma gêmea, literalmente, não poderia encontrar nada melhor. E se Sete pudesse começar uma guerra entre os deuses e os magos com o sacerdote-leitor sob seu controle, o único vencedor seria o conjunto das forças do caos. Além do mais, Desjardins era um cara fácil de odiar. Alguém tinha sabotado a casa de Amos e alertado Sete sobre a chegada de meu tio. Mas a maneira como Desjardins salvara todas aquelas pessoas no avião. Isso não parecia uma atitude típica do Lorde do Mal. Baste e Chufu se revezaram na direção, enquanto Sadi e eu cochilávamos e acordávamos. Eu não sabia que babuínos conseguiam dirigir um RV, mas Chufu era bom motorista. Quando acordei, já perto do amanhecer, ele enfrentava a hora do rush matinal em Houston, mostrando as presas e gritando muito, e nenhum outro motorista parecia perceber nada de extraordinário. Para o café da manhã, Sadi, Baste e eu nos sentamos na cozinha do motorhome, enquanto armários batiam, a louça tilintava e quilômetros de nada desfilavam pelas janelas. Baste tinha pego comida e bebida, e frisquis, é claro, de uma loja de conveniência em Nova Orleans quando estávamos partindo, mas ninguém estava com fome. Percebi que Baste estava ansiosa. Ela já tinha rasgado quase todo o estofamento do veículo, e agora usava a mesa da cozinha para afiar as unhas. Sadi passava o tempo todo abrindo e fechando a mão, olhando para a pena da verdade como se fosse um telefone que ela quisesse ouvir tocar. Desde seu desaparecimento no salão do julgamento, ela estava agindo de um jeito distante e quieto. Não que eu esteja me queixando, mas não era ela. O que aconteceu com Anubis? Perguntei pela milésima vez. Ela olhou para mim, pronta para arrancar minha cabeça. Depois, aparentemente, decidiu que o esforço não valia a pena. Seus olhos voltaram à pena que brilhava na palma de sua mão. Nós conversamos, começou, cautelosa. Ele me fez algumas perguntas. Que tipo de perguntas? Carter, sem interrogatório. Por favor. Por favor? Agora eu tinha certeza de que aquela não era Sadi. Olhei para Baste, mas ela não foi muito útil. Ela raspava as garras na mesa devagar, deixando sulcos na fórmica. Qual é o problema? Perguntei a ela. Baste manteve os olhos fixos na mesa. No mundo dos mortos, eu abandonei vocês. De novo. Anubis a Afugentu, Retraki. Não faz mal. Baste me fitou com aqueles olhos amarelos, e tive a sensação de que eu só tinha piorado a situação. Fiz uma promessa a seu pai, Carter. Em troca de minha liberdade, ele me deu uma missão ainda mais importante que lutar contra a serpente, proteger Sadi. E, se fosse necessário, proteger vocês dois. Sadie Cor. Baste, isso é. Quer dizer, obrigada, é claro, mas não somos mais importantes do que lutar contra, você sabe, ele. Vocês não entendem, insistiu Baste. Os dois não são apenas o sangue dos faraós. São os filhos da realeza mais poderosos nascidos nos últimos séculos. A única chance de reconciliar os deuses e a casa da vida, de reaprendermos os antigos métodos, antes que seja tarde demais. Se dominarem o caminho dos deuses, poderão encontrar outros com sangue real e ensinar a eles. Poderão revitalizar a casa da vida. O que seus pais fizeram, tudo o que eles fizeram, foi preparar o caminho para vocês. Sadi e eu ficamos em silêncio. Quer dizer, o que se pode responder a esse tipo de declaração? Sempre soube que meus pais me amavam, mas a ponto de morrerem por mim? De acreditar que isso era necessário para que Sadi e eu pudéssemos realizar feitos incríveis, do tipo salvar o mundo? Eu não queria nada disso. Eles não queriam deixá-los sozinhos, continuou Baste, como se lesse minha expressão. Não planejaram que fosse assim, mas sabiam que libertar os deuses seria perigoso. Acreditem, eles compreendiam quanto vocês dois são especiais. No início, eu os protegia porque havia prometido. Agora, mesmo sem promessa, eu os protegeria. Vocês dois são como filhotes para mim. Nunca mais os abandonarei. Confesso que fiquei com um nó na garganta. Nunca ninguém tinha me chamado de filhote antes. Não com esse sentido de, bem, gatinho. Sadie Fungo. Limpou alguma coisa do rosto e disse, não vai nos lamber, vai? Era bom ver Baste sorrir novamente. Vou tentar resistir. E a propósito, Sadi, estou orgulhosa de você. Confrontar Anubis no território dele. Aqueles deuses da morte podem ser tipos bastante cruéis. Sadi deu de ombros. Ela parecia estranhamente incomodada. Bem, eu não o chamaria de cruel. Quer dizer, ele nem parece ser muito mais que um adolescente. Do que está falando? Protestii. Ele tinha cabeça de chacal. Não, quando ele tomou a forma humana. Sadi, eu começava a ficar realmente preocupado com ela. Quando Anubis mudou de forma, continuou com cabeça de chacal. Era grande, assustador, sim, bastante cruel. Como foi que você o viu? Minha irmã ficou vermelha. Como um motai. Deve ter sido um encantamento, explicou Baste. Não, Sadi protestou. Não pode ter sido. Bem, não tem importância, decidi. Temos a pena. Sadi se mexeu com certo nervosismo, como se aquilo fosse muito importante. Depois, ela fechou a mão e a pena da verdade desapareceu. Não vai adiantar nada se não tivermos o nome secreto de Sete. Estou cuidando disso. Baste olhou em volta, como se temesse ser ouvida por alguém em algum lugar. Tem um plano. Mas é perigoso. Qual é? Eu quis saber. Vamos precisar fazer uma parada. Não quero nos atrasar até estarmos mais próximos, mas fica no caminho. E não devemos demorar muito.
Tentei fazer um cálculo. Hoje é o segundo dia do demônio? Atet Essential. O dia em que Horus nasceu. E o aniversário de Sete é amanhã, terceiro dia do demônio. Isso significa que temos cerca de 24 horas antes que ele destrua a América do Norte. E se ele nos pegar, acrescentou Sadi, seu poder será ainda maior. Temos tempo suficiente, disse Buster. De Nova Orleans a Fênix de carro, a viagem é de aproximadamente 24 horas, e já estamos na estrada há mais de 5. Se não tivermos mais nenhuma surpresa desagradável, como as que temos todos os dias. Sim, admitiu Buster. Como essas. Eu respirei fundo. 24 horas e tudo chegaria ao fim, de uma forma ou de outra. Ou salvamos papai e detemos Sete, ou tudo terá sido em vão, não só o que Sadi e eu fizemos, mas todos os sacrifícios de nossos pais também. De repente, eu me senti como se estivesse novamente no mundo inferior, em um daqueles túneis do primeiro nomo, com 1 milhão de toneladas de pedras sobre minha cabeça. Uma pequena mudança no solo, e tudo viria abaixo. Bem, se precisarem de mim, estarei lá fora, brincando com objetos cortantes. Peguei minha espada e fui para a traseira do RV. Eu nunca tinha visto um motorhome com varanda. A placa no alto da porta traseira avisava que o espaço não deveria ser usado com o veículo em movimento, mas saía assim mesmo. Não era o melhor lugar do mundo para praticar com uma espada. Era pequeno demais, e 2 cadeiras ocupavam quase todo o espaço. O vento frio me castigava e cada solavanco do veículo me fazia perder o equilíbrio. Mas era o único lugar onde eu podia ficar sozinho. Eu precisava pensar. Treinei evocar minha espada do Dua e mandá-la de volta. Logo conseguia comandá-la em quase todas as tentativas, desde que não perdesse a concentração. Depois, pratiquei alguns movimentos, bloqueios, esquiva e ataque, até Horus não se conter e começar a me dar conselhos. Levante mais a lâmina, ele ensinou. Descreva um arco mais largo, Carter. A arma é desenhada para enganchar a arma do inimigo. Cale a boca, respondi. Onde estava quando precisei de ajuda na quadra de basquete? Mas tentei segurar a espada como ele dizia ser o certo. A estrada se estendia por longas faixas de território semiárido. De vez em quando, passávamos pelo caminhão de um fazendeiro ou por uma daquelas peruas familiares, e o motorista olhava espantado para mim, um garoto de pele morena com uma espada na varanda de um motorhome. Eu sorria e acenava, e Chufu pisava fundo no acelerador. Depois de 1 hora de treino, minha camisa estava colada ao peito, molhada com suor gelado. Minha respiração estava pesada. Decidi me sentar e fazer um intervalo. Está chegando, Horus me disse. A voz dele pareceu mais real, como se não estivesse em minha cabeça. Olhei para o lado e o vi brilhando numa aura dourada. Sentado na outra cadeira em sua armadura de couro, os pés calçando sandálias e apoiados na balaustrada da varanda. Sua espada, uma cópia fantasma da minha, estava apoiada na cadeira, ao lado dele. O que está chegando? Perguntai. A luta contra Sete? Isso, com certeza, confirmou Horus. Mas antes há outro desafio, Carter. Prepare se. Ótimo. Como se eu já não tivesse desafios demais. Os olhos de Horus brilharam, um dourado, o outro prateado. Quando eu era criança, Sete tentou me matar muitas vezes. Minha mãe e eu estávamos sempre fugindo, e me escondi dele até ter idade para enfrentá-lo. O Lorde Vermelho enviará as mesmas forças contra você. A próxima vai ser, no rio, adivinhei, lembrando a última viagem de minha alma. Algo ruim vai acontecer em um rio. Mas qual é o desafio? Você precisa ficar atento. A imagem de Horus começou a desaparecer e o deus franziu o senho. O que é isso? Alguém está tentando. É um poder diferente? Ele foi substituído pela imagem cintilante de Zia Rashid. Zia! Eu me levantei, lembrando de repente que estava suado e nojento, com a aparência de alguém que fora arrastado pelo mundo dos mortos. Carter? A imagem tremulava. Ela segurava o cajado e usava um sobretudo cinza por cima das vestes, como se estivesse em algum lugar frio. Seus cabelos curtos e negros dançavam em volta do rosto. Graças a Toto encontrei. Como chegou aqui? Não temos tempo para isso. Escute, estamos atrás de vocês. Desjardins, eu e os outros. Não sabemos exatamente onde vocês estão. Os feitiços de rastreamento de Desjardins não conseguem localizá-los com exatidão, mas ele sabe que estamos nos aproximando. E sabe para onde vocês vão. Phoenix. Minha mente entrou em modo turbo. Então, ele finalmente acredita que Sete foi libertado? Vocês vão nos ajudar? Zia balançou a cabeça. Ele vem detê-los. Deter-nos? Zia, Sete se prepara para explodir o continente inteiro. Meu pai, minha voz falhou. Odiava parecer tão amedrontado e impotente. Meu pai está com problemas. Zia estendeu a mão brilhante, mas era só uma imagem. Nossos dedos não podiam se tocar. Carter, eu sinto muito. Você precisa entender o ponto de vista de Desjardins. A Casa da Vida vem tentando manter os deuses trancafiados há séculos, para impedir que algo como isso aconteça. Agora que você os libertou, não foi minha ideia. Eu sei, mas você está tentando enfrentar Sete usando magia divina. Os deuses não podem ser controlados. Você pode acabar causando mais danos ainda. Se deixasse a Casa da Vida cuidar disso, Sete é muito forte. E eu posso controlar Horus. Posso resolver tudo isso. Zia balançou a cabeça. Vai ficar mais difícil quando se aproximar de Sete. Você não tem nem ideia. E você tem? Ela olhou, nervosa, para a esquerda. Sua imagem ficou indistinta, como uma televisão com problemas de sinal. Não temos muito tempo. Mel logo vai sair do banheiro.
Vocês têm um mago chamado Mel? Apenas escute. Desjardins está nos dividindo em duas equipes. O plano é cercar vocês pelas laterais. Se minha equipe o encontrar primeiro, acho que posso convencer Mel a suspender o ataque ou, pelo menos, adiá-lo por tempo suficiente para conversarmos. Depois, talvez possamos pensar num jeito de falar com Desjardins, convencê-lo de que precisamos agir juntos, em colaboração. Não me leve a mal, mas por que eu confiaria em você? Ela comprimiu os lábios, com uma expressão verdadeiramente magoada. Em parte, eu me sentia culpado, mas também temia que tudo fosse só um truque. Carter, tenho algo a lhe dizer. Algo que pode ajudar, mas que precisa ser dito pessoalmente. Fale agora. Pelo bico de Todd. Você é muito teimoso. Sim, é uma qualidade. Nós nos olhamos em silêncio por um instante. A imagem desaparecia, mas eu não queria que ela fosse embora. Queria conversar mais. Se não confia em mim, vou ter de confiar em você, decidiu Zia. Vou dar um jeito de estar em Las Cruces, no Novo México, hoje à noite. Se decidir me encontrar, talvez possamos convencer Mel. Então, juntos, convenceremos Desjardins. Você vai? Queria prometer que sim, só para vê-la, mas me imaginei tentando convencer Sadia ou Bastet de que seria boa ideia. Não sei, Zia. Pense, pediu ela. E, Carter, não confie em Amos. Se o vir, ela regalou os olhos. Mel vem vindo. Kachicha. Zia moveu o cajado diante do próprio rosto e sua imagem desapareceu. Capítulo 30. Bastet cumpre sua promessa. Carter. Horas mais tarde, acordei no sofá do RV com Bastet sacudindo meu braço. Chegamos, anunciou. Eu nem imaginava quanto tempo tinha passado dormindo. Em algum momento, a paisagem plana e o tédio tinham me vencido, e comecei a ter pesadelos com pequenos magos voando à minha volta, tentando raspar minha cabeça. Em algum lugar no meio disso tudo, sonhei com Amos também. Um sonho ruim, mas nada nítido. Ainda não entendia por que Zia o tinha mencionado. Pisquei para despertar e percebi que minha cabeça estava no colo de Chufu. O babuíno catava piolhos nela. Cara! Eu disse enquanto me sentava, ainda meio tonto. Isso não é legal. Mas ele fez um penteado incrível, comentou Sadi. Kufu concordo. Bastet abriu a porta do motorhome. Vamos, chamou. Daqui temos de seguir a pé. Quando cheguei à porta, quase tive um infarto. Estávamos estacionados em uma estrada na montanha, tão estreita que se alguém espirrasse o RV desceria o barranco rolando. Por um segundo, tive medo de já estar em Fênix, porque a paisagem era semelhante. O sol se punha no horizonte. Cordilheiras majestosas se estendiam de um lado e do outro, e o deserto entre elas parecia infinito. Em um vale à nossa esquerda havia uma cidade sem cores, quase sem grama ou árvores, apenas areia, cascalho e prédios. A cidade, porém, era muito menor que Fênix, e um rio largo passava ao sul, avermelhado e cintilante à luz do entardecer. O rio descrevia uma curva na base das montanhas onde estávamos, antes de continuar rumo ao norte. Estamos na lua, murmurou Sadi. El Paso, Texas, corrigiu Bastet. E aquele é o Rio Grande. Ela inspirou profundamente o ar frio e seco. Uma civilização ribeirinha no deserto. Muito parecida com o Egito, na verdade. Quer dizer, exceto pelo fato de que o México fica ali ao lado. Acho que este é o melhor lugar para invocar Neftis. Acha mesmo que ela nos dirá o nome secreto de Seti? Pergunta Sadie. Bastet refletiu. Neftis é imprevisível, mas ela já ficou contra o marido antes. Podemos ter esperança. Isso não soava muito promissor. Olhei para o rio lá embaixo. Por que estacionamos na montanha? Por que não mais perto? Bastet deu de ombros, como se nem tivesse pensado nisso. Gatos gostam de ficar no alto. Quanto mais alto, melhor. Caso tenhamos de atacar alguma coisa. Que bom, respondi. Então, se precisarmos atacar, estamos bem. Não é tão ruim, disse Bastet. Vamos descer até o rio percorrendo alguns quilômetros de areia, cactos e cascavéis. Só precisamos tomar cuidado com a polícia de fronteira, os coiotes que guiam imigrantes, os magos e os demônios. No final, invocamos Neftis. Sadie assobiou. Nossa, estou muito animada. Kufu concordo, infeliz. Ele farejou o ar e grunhiu. Kufu sente cheiro de problemas, traduziu Bastet. Algo ruim vai acontecer. Até eu posso farejar isso, resmunguei, e seguimos Bastet montanha abaixo. Sim, disse Horus. Eu me lembro deste lugar. El Paso, falei. A menos que goste muito de comida mexicana, duvido que tenha estado aqui. Eu lembro bem, insistiu ele. O pântano, o deserto. Parei e olhei em volta. De repente, eu também lembrava. Uns 50 metros adiante, o rio se esparramava numa área pantanosa, uma teia de afluentes lentos cortando uma depressão rasa no deserto. A vegetação típica crescia nas margens. Deveria haver algum tipo de vigilância, já que aquela era uma fronteira internacional, mas eu não via nada. Eu tinha estado ali na forma BA. Podia visualizar a choupana bem ali no meio do pântano, Isis e o jovem Horus se escondendo de Seti. E rio abaixo. Sim, ali eu tinha sentido algo sombrio se movendo sob a água, esperando por mim. Segurei o braço de Bastet quando ela estava a poucos passos da margem.
Fique longe da água. Ela me olhou, intrigada. Carter, eu sou uma gata. Não vou nadar. Mas, se queremos invocar uma deusa do rio, é preciso fazer isso perto da margem. Ela falou como se aquilo fosse tão óbvio, que me senti um idiota, mas não podia evitar. Sentia que algo ruim ia acontecer. O que é isso? Perguntei a Horus. Qual é o desafio? Mas meu Deus inquilino estava silencioso, como se esperasse por algo. Sadie jogou uma pedra na água escura e lamacenta. Ela fez barulho ao afundar. Parece seguro, concluiu minha irmã, já se aproximando da margem. Khufu was seguro, hesitant. Quando chegou perto da água, ele a cheirou e rosnou. Viu? Observe-I. Nem Chufu gosta disso. Deve ser alguma recordação ancestral, opinou Baste. O rio era um lugar perigoso no Egito. Cobras, hipopótamos, todo tipo de encrenca. Hipopótamos? Não brinque, Baste me advertiu. Hipopótamos podem ser letais. Foi um hipopótamo que atacou Horus? Pergunte-I. Quero dizer, nos velhos tempos, quando Sete procurava por ele. Nunca ouvi essa história, respondeu Baste. Normalmente, o que se escuta é que Sete começou usando escorpiões, e depois passou aos crocodilos. Crocodilos, repeti, e um arrepio percorreu minha espinha. É isso? Perguntei a Horus, que, de novo, não respondeu. Baste, no Rio Grande há crocodilos? Duvido muito. Ela se ajoelhou na beira da água. Agora, Sadie, se puder fazer as honras, como? Apenas peça Neftis que apareça. Ela era irmã de Isis. Se estiver em algum lugar deste lado do Dua, deve ouvir sua voz. Sadie parecia em dúvida, mas ela se ajoelhou ao lado de Baste e tocou a água. Seus dedos criaram ondas que pareciam grandes demais, anéis de força que percorriam todo o rio. Oi, Neftis? Chamou ela. Tem alguém em casa? Ouvi um barulho rio abaixo e me virei a tempo de ver uma família de imigrantes atravessando a correnteza. Já escutara histórias sobre pessoas que todos os anos atravessam ilegalmente a fronteira, vindas do México em busca de trabalho e uma vida melhor, mas era assustador vê-las realmente na minha frente, um homem e uma mulher correndo, carregando uma menina pequena entre eles. Suas roupas estavam rasgadas e eles pareciam mais pobres que os mais miseráveis camponeses egípcios que eu já tinha visto. Olhei-os por alguns segundos, mas não pareciam ser nenhum tipo de ameaça sobrenatural. O homem me fitou com ar cansado, e foi como se chegássemos a um entendimento. Nós dois já tínhamos problemas suficientes sem nos preocuparmos um com o outro. Enquanto isso, Baste e Sadie continuavam concentradas na água, vendo as ondas se espalharem com os dedos de minha irmã. Baste inclinou a cabeça, ouvindo atentamente. O que ela está dizendo? Não consigo entender, respondeu Sadie. É muito fraco. Estão escutando alguma coisa? Pergunte-I. Shoo. Reagiram as duas ao mesmo tempo. Enjaulada, disse Sadie. Não, qual é a tradução desta palavra? Abrigada, sugeriu-Baste. Ela está abrigada em algum lugar distante. Uma hospedeira adormecida. O que isso quer dizer? Eu não sabia sobre o que elas estavam falando. Não conseguia ouvir nada. Chufu puxou minha mão e apontou para o rio, mais adiante. A família da imigrantes havia desaparecido. Era impossível que eles tivessem atravessado tão depressa. Olhei para as duas margens, nenhum sinal deles, mas a água estava mais agitada onde eles tinham passado, como se alguém a tivesse mexido com uma colher enorme. Fiquei com um nó na garganta. Ah, Baste, Carter, mal conseguimos ouvir Neftis, respondeu ela. Por favor. Eu rangi os dentes. Tudo bem. Chufu e eu vamos dar uma olhada em algo, SH. Repeat Sadie. Assenti para Chufu, e nós dois começamos a caminhar pela margem. Ele se escondia atrás de minhas pernas e grunhia para o rio. Olhei para trás, mas Baste e Sadie pareciam bem. Elas ainda olhavam para a água como se vissem ali um incrível vídeo da internet. Finalmente, chegamos ao lugar onde eu tinha visto a família, e a água se acalmara. Chufu bateu no chão e fez uma parada acrobática, o que significava que ou ele estava dançando break ou estava mesmo muito nervoso. O que é? Perguntei com o coração disparado. Ele reclamou. Isso devia ser um discurso completo na língua dos babuínos, mas eu nem imaginava o que queria dizer. Bem, não vejo outra solução, concluí. Se aquela família foi tragada pelo rio ou coisa parecida, tenho que encontrá-los. Vou mergulhar. Ele se afastou da água. Chufu, aquelas pessoas carregavam uma criança. Se estiverem precisando de ajuda, não posso simplesmente ir embora. Fique aqui e me dê proteção. Chufu grunhiu e bateu na própria cara em protesto por eu estar entrando na água. O rio era mais gelado e agitado do que eu havia imaginado. Concentrei-me e evoquei Dudu a minha espada e a varinha. Talvez fosse imaginação, mas pareceu que o rio passou a correr mais depressa. Eu estava no meio da correnteza quando Chufu gritou com urgência. Ele pulava na margem, apontando freneticamente para um monte de juncos. A família estava encolhida ali, tremendo de medo, todos de olhos arregalados. Meu primeiro pensamento foi, por que estão se escondendo de mim? Não vou fazer mal a vocês, prometi. Eles me olharam confusos, e lamentei não falar espanhol. Então, a água se agitou à minha volta e percebi que não era eu que os assustava. Meu segundo pensamento, cara, sou muito burro. A voz de Horus gritou, pule. Saí da água como se arremessado por um canhão, 20, 30 metros no ar. Eu jamais deveria ter conseguido fazer aquilo, mas foi bom, porque um monstro emergiu da água bem onde eu estava. Tudo o que vi foram centenas de dentes, uma boca vermelha 3 vezes maior do que a minha.
Não sei como, mas consegui me virar no ar e aterrissei em pé, na parte rasa do rio. Estava diante de um crocodilo tão grande quanto nosso RV, e aquela era só a parte que estava fora da água. A pele dele era verde-cinzenta e coberta por placas espessas, como uma armadura camuflada, e os olhos eram leitosos. A família gritou e correu para a margem. O movimento chamou a atenção do crocodilo. Ele se virou instintivamente na direção do barulho, pressentindo presa mais interessante. Sempre achei que crocodilos fossem lentos, mas, quando ele partiu atrás dos imigrantes, percebi que nunca tinha visto nada tão rápido. Distraia-o, Horus me incentivou. Ataque-o por trás. Em vez disso, eu gritei, Sadi, Baste, socorro. E arremessei minha varinha. Um péssimo arremesso. A varinha caiu no rio, bem em frente ao crocodilo, depois quicou na superfície da água, como uma pedra, acertou o animal entre os olhos e voltou para minha mão. Duvido que tenha causado algum dano, mas o bicho me olhou muito aborrecido. Ou você pode bater nele com a varinha, resmungou Horus. Ataquei, gritando para prender a atenção do animal. Pelo canto do olho, vi a família chegando a uma área segura. Chufu corria atrás deles, agitando os braços e gritando para empurrá-los para mais longe da margem. Eu não sabia se eles estavam fugindo do crocodilo ou do macaco louco, mas, desde que continuassem correndo, não fazia diferença. Não conseguia ver o que estava acontecendo com Baste e Sadi. Ouvi gritos e ruídos na água atrás de mim, porém, antes que eu pudesse olhar, o crocodilo atacou. Desviei para a esquerda e o golpeei com minha espada. A lâmina ricocheteou no corpo do crocodilo. O monstro se debateu. Sua cauda teria acertado minha cabeça, mas, instintivamente, ergui a varinha e o crocodilo colidiu contra uma parede de força e caiu para trás, como se eu estivesse protegido por uma grande bolha de energia invisível. Tentei invocar o falcão guerreiro, mas era muito difícil me concentrar com um réptil de 6 toneladas tentando me rasgar ao meio com uma mordida. De repente, ouvi Baste gritar, não. E soube imediatamente, sem sequer precisar olhar, que havia algo errado com Sadi. O desespero e a fúria transformaram meus nervos em aço. Estendi o braço com a varinha e a parede de energia projetou-se, atingindo o crocodilo com tanta força que ele foi jogado longe, fora do rio, na margem mexicana. Enquanto ele estava de costas, caído e desequilibrado, saltei e levantei a espada, que então brilhava em minhas mãos, e enterrei a lâmina na barriga do monstro. Segurei-a com força enquanto o crocodilo se debatia e se desintegrava lentamente, do focinho à ponta da cauda, até eu estar no meio de um monte enorme de areia molhada. Virei-me e vi Baste lutando contra um crocodilo quase tão grande quanto o que eu acabará de destruir. O réptil atacou e Baste se jogou embaixo dele, rasgando sua garganta com as lâminas. O crocodilo desfez-se no rio até ser apenas uma nebulosa nuvem de areia. Mas o estrago estava feito. Sadi estava caída na margem do rio. Quando cheguei lá, Baste e Chufu já estavam ao lado dela. Havia sangue na cabeça da Sadi. Seu rosto estava pálido. O que aconteceu? Perguntai. Aquilo saiu do nada, respondeu Baste, aflita. A cauda do crocodilo acertou Sadi e a jogou longe. Ela não teve a menor chance. Acha que ela está? Chufu pôs a mão na testa de Sadi e fez ruídos estranhos com a boca, uma sequência de pops. Atet suspiro aliviada. Chufu diz que ela vai sobreviver, mas precisamos tirá-la daqui. Aqueles crocodilos podem significar. A voz dela sumiu. No meio do rio, a água estava fervendo. Erguendo-se dali eu vi uma figura tão horrível que tive certeza de que estávamos condenados. Podem significar aquilo, completou Baste em tom sombrio. Para começar, o sujeito devia ter uns 6 metros de altura, e não estou me referindo a um avatar radiante. Era de carne e osso. O peito e os braços eram humanos, mas a pele era verde clara, e ele tinha na cintura um saiote de guerra que lembrava couro de um réptil. A cabeça era de crocodilo, a boca era enorme, cheia de dentes brancos e tortos, e os olhos brilhavam com um muco verde. Sim, eu sei, muito atraente. Os cabelos negros caíam em tranças até os ombros, e chifres de touro enfeitavam a cabeça. Como se tudo isso não fosse suficientemente estranho, ele parecia suar de um jeito absurdo. Uma água oleosa vertia de seus poros em torrentes que formavam poças no rio. Ele ergueu o cajado, um pedaço de madeira verde tão grande quanto um poste telefônico. Baste gritou, saia, e me puxou para trás um segundo antes de o homem-crocodilo fincar o cajado na margem do rio, exatamente onde eu estava. Horus! O monstro gritou. A última coisa que eu queria era dizer presente. Mas a voz do deus soou com urgência em minha cabeça. Enfrente-o, Sobek só entende a linguagem da força. Não se deixe agarrar, ou ele o puxará para baixo e o afogará. Engoli o medo. Sobek, Grady-ai. Uku, Fracota. Como vai? O monstro mostrou os dentes. Talvez essa fosse sua versão de um sorriso simpático. Provavelmente não. Essa forma não serve para você, Deus Falcão, disse ele. Eu vou parti-lo ao meio. A meu lado, Baste sacou suas lâminas. Não permita que ele o agarre, ela me preveniu. Já estou sabendo, respondi. Senti a presença de Chufu do meu lado direito, levando Sadi para o alto da margem com todo cuidado, bem devagar. Eu precisava distrair o sujeito verde, pelo menos até eles estarem seguros. Sobek, deus dos crocodilos, acho. Deixe-nos em paz ou vou destruir você. Bom, Horus aprovou. Destruir é bom. Sobek Garglehu. Seu senso de humor melhorou, Horus. Você e sua gatinha vão me destruir? Ele voltou os olhos cheios de muco para Baste. O que atrasa ao meu reino, deusa gata? Achei que não gostasse de água.
Ao pronunciar a última palavra, ele apontou o cajado e produziu uma torrente de água verde. Basta era muito rápida. Ela deu um salto e caiu atrás de Sobek com seu avatar totalmente formado, um guerreiro enorme e radiante com cabeça de gato. Traitor! Gritabot. Por que se alia ao caos? Seu dever é com o rei. Carrei. Sobek rugiu. Ra? Ele se foi. Osíris está morto outra vez, o fraco. Esse menino não pode restaurar o império. Houve um tempo em que apoiei Horus, sim. Mas ele não tem força nessa forma. Não tem seguidores. Set oferece poder. Set oferece carne fresca. E acho que vou começar com carne de Deus menor. Ele se virou em minha direção e baixou o cajado. Eu rolei para longe do golpe, mas, com a mão livre, ele me agarrou pela cintura. Não fui suficientemente rápido. Basta se retesou, preparando-se para investir contra o inimigo, e, antes que pudesse, Sobek largou o cajado, segurou-me com as duas mãos enormes e me afundou na água. Minha sensação foi de sufocar na escuridão verde e fria. Eu não enxergava e não conseguia respirar. Afundava cada vez mais, e as mãos de Sobek espremiam o ar para fora de meus pulmões. É agora ou nunca, Horus me avisou. Deixe-me assumir o controle. Não, respondi. Prefer more. Era estranho, mas esse pensamento me acalmou. Se eu já estivesse morto, não teria mais do que sentir medo. Então, eu podia afundar lutando. Concentrei-me em meu poder e senti a força percorrendo meu corpo. Flexionei os braços, e as mãos de Sobek se tornaram menos opressoras. Invoquei o avatar do falcão guerreiro e fui imediatamente envolvido por uma forma dourada e brilhante tão grande quanto Sobek. Agora podia ver o monstro na água escura, os olhos mucosos arregalados de surpresa. Escapei de suas garras e dei uma cabeçada nele, quebrando alguns de seus dentes. Depois, eu me lancei para fora da água e caí em pé na margem do rio, ao lado de Baster, que levou um susto tão grande que quase me atingiu com suas lâminas. Gretzel chora! Exclamou ela. Sim, estou vivo. Não, é que quase mergulhei atrás de você. E odeio água. Sobek então explodiu do rio, urrando de fúria. O sangue verde jorrava de uma de suas narinas. Não pode me derrotar. Ele estendeu os braços, de onde chovia suor. Sou o senhor da água. Meu suor dá origem aos rios do mundo. Decidi nunca mais nadar em um rio. Olhei para trás, procurando por Chufu e Sadi, mas não os vi. Esperava que Chufu a tivesse levado para um lugar seguro ou, pelo menos, tivesse encontrado um esconderijo. Sobek atacou usando o rio. Uma onda enorme me atingiu, derrubando-me no chão, mas o avatar de Baster saltou nas costas dele. O peso não o incomodou. Ele tentou agarrá-la, sem sorte. Baster golpeava os braços do monstro repetidas vezes, e também as costas e a nuca, mas a pele verde cicatrizava tão depressa quanto Baster conseguia rasgá-la. Tentei me levantar, uma proeza que, na forma avatar, é como pôr-se de pé com um colchão amarrado ao peito. Sobek finalmente conseguiu agarrar Baster e jogá-la longe. Ela rolou pela margem do rio sem se ferir, mas sua aura azul tremulava. Era um sinal de que seu poder fraquejava. Brincamos de pega-pega com o deus crocodilo, atacando e recuando, porém, quanto mais o feríamos, mais furioso e poderoso ele parecia ficar. Me servou! Gritou ele. Venham a mim! Isso não podia ser bom. Outra rodada de crocodilos gigantes e estaríamos mortos. Por que não temos servos? Reclamei com Horus, mas ele não respondeu. Eu podia senti-lo lutando para canalizar em mim seu poder, tentando sustentar nossa magia de combate. O punho de Sobek acertou Baster e ela voou longe novamente. Dessa vez, quando chegou ao chão, seu avatar piscou e se apagou por um instante. Eu investi, tentando atrair a atenção dele. Infelizmente, deu certo. Sobek se virou e me acertou com a água. Fiquei sem visão, e ele me deu um tapa tão violento que fui parar na margem do rio, rolando na vegetação. Meu avatar entrou em colapso. Eu me sentei, atordoado, e vi Chufu e Sadi a meu lado, ela ainda desmaiada e sangrando, Chufu murmurando desesperadamente no idioma babuíno e afagando a testa dela. Sobek saiu da água e riu para mim. Rio abaixo, mais ou menos a meio metro de distância e sob a luz pálida do anoitecer, enxerguei duas linhas fracas na superfície se aproximarem rapidamente. Os reforços de Sobek. Baster gritou do rio. Carter, depressa, tire Sadie Daki. O rosto de Baster ficou pálido com o esforço, mas o avatar do guerreiro gato apareceu em volta dela mais uma vez. Porém estava fraco, quase não aparecia. Não, respondi. Você vai morrer. Tentei invocar o falcão guerreiro, o que fez minhas entranhas queimarem de dor. Eu estava sem energia, e o espírito de Horus estava adormecido, totalmente esgotado. Gritabot. E diga a seu pai que cumpri a promessa. Não. Ela saltou sobre Sobek. Os dois lutaram, Baster golpeando furiosamente o rosto de Sobek, enquanto ele gritava de dor. Os dois deuses caíram na água, e afundaram. Corri até a beira da água, que borbulhava e espumava. Depois, uma explosão verde iluminou toda a extensão do Rio Grande, e uma pequena criatura preta e dourada foi ejetada dali como se alguém a tivesse jogado. E caiu na grama, aos meus pés, um gato molhado, inconsciente, semi-morto. Para? Peguei o bichano com cuidado. Ele usava o colar de Baster, mas o talismã da deusa virou pó diante de meus olhos. Não era mais Baster. Era só Muffin. Lágrimas ardiam em meus olhos.
Sobek tinha sido derrotado, forçado a voltar para o Dua ou coisa parecida, mas ainda havia duas linhas fracas vindo em nossa direção pelo rio, e estavam suficientemente próximas agora. Eu já podia ver os dorsos esverdeados e os olhos redondos dos monstros. Aninhei o gato em meu peito e olhei para Chufu. Venha, temos que... Fiquei paralisado, porque atrás de Chufu e de minha irmã, olhando para mim, havia um crocodilo diferente, totalmente branco. Estamos mortos, pensei. E depois, espere. Um crocodilo branco? Ele abriu a mandíbula e atacou, bem em minha direção. Eu me virei e o vi colidir com outros dois crocodilos, os monstros verdes e gigantescos que se preparavam para me matar. Felipe? Chamei, surpreso, enquanto os crocodilos lutavam e se debatiam. Sim, respondeu uma voz masculina. Virei-me e vi o impossível. Tio Amos estava ajoelhado ao lado de Sadi, examinando a cabeça dela com ar apreensivo e compenetrado. E me olhou com uma expressão urgente. Felipe vai manter os servos de Sobek ocupados, mas não por muito tempo. Venha comigo agora, e teremos uma pequena chance de sobreviver.